O anime começa com o herói da nossa história, que tá em um espaço bem estranho. Ele se pergunta onde diabos está, embora do nada algo comece a se quebrar. E ao romper a parede, ele se pergunta por que diabos está em uma floresta, e por que ele não pode se mover. Do nada, uma barra de status anuncia um ovo de dragão, e uma voz bem estranha explica pra ele que aquela é uma lista de suas habilidades simplificadas. Essa é a voz de Deus, e está no nível 1, e atualmente, uma de suas habilidades especiais é a casca de ovo. O herói pergunta se por acaso isso é uma espécie de jogo, embora a voz de Deus lhe responda que não pode responder isso. Ele então pergunta com quem diabos ele tá falando, e ela também não pode responder a isso, e ele se enfurece, e começa a encher a entidade de perguntas, mas nenhuma é respondida, e por isso, frustrado, ele tenta se mover, e o ovo no qual ele se encontra cai de uma árvore, fazendo com que ele consiga a resistência a quedas, além do título de desajeitado. Nisso, o ovo começa a rolar, e ele quase cai no rio. Por sorte, ele não cai. No entanto, ao ver o seu reflexo na água, ele fica impactado ao descobrir que é um maldito ovo. Atualmente, ele se encontra no ranking F, e embora os dragões sejam criaturas poderosas, quando são ovos, são considerados uma iguaria para os aventureiros, então ele tem que ter muito cuidado. Ele acaba entrando em pânico ao pensar que vão devorá-lo, e por isso, ele começa a andar curioso e frustrado, e acaba rolando mais uma vez, fazendo com que sua habilidade de rolar suba para o nível 2. Ele se pergunta o que pode fazer com isso, embora ao pensar um pouco melhor, ele seja capaz de controlar os movimentos de seu rolamento, e ele sente que o melhor é aumentar a velocidade, mas ele acaba caindo, aumentando mais uma vez a sua resistência a quedas, assim como sua falta de jeito. O pequeno detalhe é que seus pontos de vida agora estão em 3, e se o seu ovo se romper, ele vai morrer, e ele sente que o melhor é descansar um pouco. Após fazê-lo, seus pontos de vida se recuperam novamente para 5, e ele se dispõe a se mover um pouco. Enquanto o faz, ele se pergunta qual será sua rota de evolução. Ele acha que é um ovo de dragão, uma criatura bastante perigosa, embora não saiba como se transformar em um em primeiro lugar. Mas se esse mundo for como um RPG, então o mais lógico é que ele deve conseguir experiência para poder subir de nível, o que é igual a basicamente derrotar inimigos. Mas como ele vai fazer isso quando é apenas um ovo? De repente ele se depara com outro monstro, casualmente uma lagarta, e ao analisá-la, ele descobre que sua espécie é o Dark Yorm. Ele entra em pânico ao se dar conta de que esse maldito monstro é um comedor de ovos, e ao notar a sua presença, a criatura avança rapidamente contra o nosso herói. Ele desesperadamente rola por sua vida, e a lagarta não pensa em se render, e por isso não resta outra opção a não ser derrotá-la. Mas o confronto direto seria igual à sua morte, e por isso o melhor é usar o cérebro. Aproveitando o ambiente, ele consegue derrotar a lagarta, empurrando ela de um penhasco, embora sejam os dois que caem. Ele ora para que essa maldita lagarta tenha morrido, mas a lagarta se levanta mais uma vez, mas só foi para causar um pequeno ataque cardíaco no nosso herói, já que logo depois ela cai. Com isso, nosso pequeno ovinho de dragão consegue 12 de experiência, e também o título de ovo caminhante, e com isso mais 12 de experiência extra, o suficiente para passar do nível 1 pro 5. Nesse momento ele tá no nível máximo de um ovo, e agora ele cumpre os requisitos para poder evoluir. A voz de Deus pergunta se ele quer ver a rota de evolução, e ao confirmar, ele observa que tem que escolher entre ser um bebê dragão e um pequeno dragão. Ele não entende qual é a diferença, e a gente também não, e por isso a voz de Deus explica que, como diz o seu nome, o pequeno dragão é basicamente um dragão pequeno, e essa explicação é horrível. Mas logo em seguida ele revela que, embora seja pequeno, é maior do que um urso, e os aventureiros têm medo dos seus ataques de fogo. O nosso pequeno ovo agradece, e logo depois ele pergunta o que faz o outro tipo de dragão. A voz então revela que ele tem uma carne bem suculenta, e devido às suas pequenas garras e caninos, ele não é apto por combate, mas ele tem um grande potencial, e mais tarde evolui em vários tipos de dragões, ou seja, é uma dificuldade bem mais complicada para chegar em algo potente. O ovo então se sente mais seguro em ir pelo caminho do pequeno dragão, embora do nada ele sinta como se algo lhe dissesse que ele não pode fazer isso, já que tem grandes esperanças nele, e seu objetivo deve ser chegar no topo. A voz de Deus então sobe para o nível 2, enquanto o nosso ovo se pergunta que diabos foi isso, mas graças a isso ele acaba entendendo que ser um pequeno dragão, embora seja mais seguro pelo momento, se ele quiser chegar no topo como esse misterioso ser lhe pediu, então é melhor que ele evolua pro bebê dragão, já que tem bem mais potencial de evolução, já que o pequeno bebê dragão não pode evoluir tanto assim. Então ele decide ir pelo bebê dragão, e ao romper a casca, ele obtém o título de filho do rei dragão. Além disso, ele faz com que todas as habilidades de resistência que estejam abaixo do nível 5 aumentem o seu nível.
nível, além de conseguir as habilidades de escama de dragão, sopro de bebê e mordida de brincadeira. Ele nota que suas estatísticas subiram bastante, e apesar de ter tido uma evolução, os seus pontos de vida e de mana não se restauram, e por isso ele precisa descansar para dar uma recuperada. Ele então agradece a lagarta comedora de ovos por ter cruzado seu caminho, já que graças a ela, ele já não é mais um ovo. No entanto, a fome o atinge, e ele não quer comer essa maldita lagarta. Mas nisso, a voz fala que ele deve se tornar forte, e ele entende que se quiser chegar ao topo, ele deve sobreviver. Então, sem mais delongas, ele a devora, embora depois se lamente, porque o gosto é horroroso. No dia seguinte, ele acorda com a ilusão de ser um humano mais uma vez, mas isso não aconteceu, e ao ver o seu reflexo no lago, ele pensa que sequer se lembra como era sua vida anterior. Ele não se lembra se era um rapaz ou uma moça, apenas sabe que era um humano, embora seus pensamentos sejam interrompidos por uma horda de lagartas comedoras de ovos. Só que dessa vez, ele é o caçador, e após derrotá-las, ele sobe ao nível 3 rapidamente. Ele continua testando suas habilidades uma após a outra, como por exemplo, o soco de fogo e o sopro do dragão, e assim ele vai subindo rapidamente de nível, do mesmo modo que suas habilidades. Mas então a sua barriga mais uma vez volta a roncar, e ao se lembrar do gosto horroroso daquela lagarta, ele pensa que é melhor optar por outra opção, embora aconteça o mesmo que houve com a lagarta. Ele vai ao lago beber água para tirar aquele gosto ruim da boca, além de conseguir resistência a veneno, porque o cogumelo que ele comeu era venenoso. O seu título de desajeitado sobe pro nível 3, e nisso ele entra na floresta para buscar algo para comer, tudo que não seja uma lagarta. Ele então se depara com um lobo, e ao ver que suas estatísticas não são nada demais, ele simplesmente o cozinha com um soco de fogo. Ao sentir que cheira a carne assada, ele termina de cozinhá-lo com o seu sopro do dragão, emocionando-se porque finalmente ele pode comer algo delicioso. E assim passa o dia, com ele caçando lobos e os devorando, orando para alcançar o nível 20. E então a voz de Deus o avisa que a sua próxima evolução será no nível 25. Ele tá bem ansioso para ver no que vai se transformar, e atualmente ele tá cozinhando outro lobo, entendendo o porquê de ter custado bastante subir os últimos níveis. Ele se adaptou bastante bem a viver como um dragão, embora lamente não ter ninguém com quem falar. No entanto, do nada, ele escuta vozes na floresta, as quais declaram que derrotaram aquele dragão de rocha, para que dessa forma os seus nomes sejam ouvidos por toda parte, e finalmente saiam daquela vila. Mas o dragão não consegue entender nada. Ele sabe que definitivamente são vozes humanas, e por isso decide sair para investigar. Escondido, ele nota que aqueles sujeitos são muito mais fracos do que ele pensa. Ele também imagina que poderia se apresentar, já que de toda forma ele é bem fofo, mas existe a possibilidade desse grupo que tá trabalhando junto o derroche, embora ele esteja cansado de estar sozinho, e por isso tenta se apresentar para poder fazer uns amigos. Ele então começa a dançar para parecer ainda mais fofo, mas um dos aventureiros já tá na maldade e sorri bem maliciosamente, e aos seus olhos ele é apenas uma criatura horrível. E com um só golpe de espada, ele fere o nosso querido dragãozinho. Ele se assusta e tenta dizer que não é seu inimigo, mas o mago da equipe utiliza a paralisia para imobilizá-lo. A voz de Deus o avisa que agora ele tem resistência mágica, embora o dragãozinho não se importe em nada com isso. A sua intenção de fazer amigos não funcionou, e eles apenas o veem como um inimigo, ou quem sabe, como sua comida. Ele sente que foi bem idiota nessa, já que ele é um dragão, então por que os humanos iriam o amar? Ele se sente bem frustrado porque deu tudo de si para sair daquele ovo, batalhou como pôde para sobreviver, e agora ele não quer morrer dessa forma. Ele se lamenta e roga por ajuda, e nisso a curandeira da equipe, ao notá-lo, detém o seu companheiro, avisando que essa criatura não quer causar nenhum dano. O dragãozinho a observa e se pergunta se por acaso ela o está protegendo, e de repente a garota começa a curá-lo. O dragãozinho se sente agradecido, enquanto os companheiros da garota a deixam curá-lo, avisando que vão se adiantando. O dragãozinho a analisa e nota que ela se chama Miria, e ela já tá quase sem mana, e ainda assim tá usando o pouco que resta para curá-lo. Ele pensa que provavelmente quando ele estiver são, ela vai deixá-lo, e por isso mesmo ele vai ficar bem quietinho, para poder aproveitar um pouco mais dessa magia tão calorosa. A sua paralisia já está acabando, e nisso a voz de Deus anuncia que ele conseguiu o título de mentiroso, além do exterminador de pragas nível 1 e a segurança antes de tudo. Nisso a garota menciona que sua paralisia logo deve passar, e do nada a voz de Deus anuncia que ele obteve o idioma Grisha. O dragão fica bem emocionado, já que se essa habilidade subir de nível, possivelmente ele vai poder entendê-la, mas logo escuta um grito dilacerante vindo da floresta. O herói pensa que provavelmente os aventureiros de antes se depararam com uma criatura poderosa, enquanto a Miria, por sua vez, tenta ir ajudar os seus companheiros. O dragão a detém, já que a garota não tem
muita mana, e ele sabe perfeitamente que ela não vai poder fazer nada. Mas apesar disso, a Miria se despede dele e pede pra ele se cuidar. O dragão se lamenta, porque a paralisia ainda não passou completamente, e ele não pode mover o seu corpo. Mas ele não pensa em se render, embora talvez não possa derrotar aquela criatura, talvez trabalhando em equipe junto com os três, eles possam fazer algo. Um tempo mais tarde, finalmente a paralisia se dissipa, e ele os busca desesperadamente, se deparando com um pequeno dragão de rocha. Ele tá levemente paralisado, e o herói se surpreende ao ver que aquele maldito é um monstro de ranking C. Ainda restam para ele 197 pontos de vida, e o melhor é ver o panorama. Ele nota que os aventureiros estão estirados lá no chão, e ao ver a Miria, ele entra em pânico. Mas o pequeno dragão de rocha se dá conta da sua presença, e começa a querer devorá-lo. O dragão, por sorte, consegue se esquivar do seu ataque, enquanto pensa que cometeu uma grande idiotice ao chegar a pensar que entre os quatro, eles poderiam derrotar aquela coisa. Mas de pequeno, ele só tem o nome, porque aquele dragão de rocha é absurdamente grande. Mas ele nota que a Miria tá com muitos poucos pontos de vida, e pra piorar, o suposto pequeno dragão começa a ir até ela. O herói desesperado tenta ajudá-la, mas do nada é detido pela voz, que pede pra ele fugir. Ela ordena que ele vá embora daquele local imediatamente, porque é impossível ele fazer algo. O dragão entende perfeitamente que não tem a menor chance de ganhar contra ele. Embora a voz de Deus tenha razão, ele não pode abandonar aquela garota e tenta dar o seu melhor para conseguir resgatá-la. Rapidamente ele começa a rolar, conseguindo se esquivar do ataque do monstro, fazendo com que ele consiga o título de rei da esquiva. Ele então rapidamente nota que o idoso do grupo, o Grunts, já morreu, mas o outro sujeito ainda tá vivo. O detalhe é que ele está inconsciente e tem uma hemorragia bem feia. Ele pensa que deve tirar aquele monstro dali de alguma forma, e por isso rapidamente ele começa a rolar e a atacá-lo, fazendo com que o dragão de rocha se enfureça e comece a persegui-lo. Ou pelo menos, isso era o que o dragão teria desejado, já que o dragão utiliza uma das suas habilidades, provocando um enorme terremoto, que imobiliza o nosso herói. Ele se queixa porque aquele desgraçado é forte demais. Irritado, ele avança com um soco de fogo, mas no entanto, o pequeno dragão de rocha, como se não fosse nada, usa sua regeneração e recupera facilmente todos os seus pontos de vida. O herói entende que já não tem mais o que fazer, e por isso no final ele pega a Miria e decide fugir dali, porque se ele não pode salvar os dois, ao menos ele vai salvar um, e obviamente ele vai levar a garota. Um pouco mais tarde, ao se encontrar fora da zona de perigo, ele se preocupa ao ver que os pontos de vida da Miria continuam caindo. Infelizmente ele não conta com habilidades de cura, mas a Miria é uma humana, e obviamente teve que vir de algum lugar, e agora se quiser salvá-la, ele deve levá-la até uma aldeia humana, e ao conseguir sentir um leve odor de humano, ele vai até lá rapidamente. Mas no caminho ele é cercado por um grupo de lobos cinzentos. Eles o cercam muito facilmente, e por isso, sem mais o que fazer, ele solta a Miria para poder se livrar deles. E enquanto a Miria começa a abrir os olhos e consegue ver um pouco do nosso pequeno dragão que tá lutando contra os lobos, mas ela volta a ficar inconsciente. E um tempo mais tarde, na noite, ele continua avançando enquanto carrega a Miria. O detalhe é que o coitado já tá no limite, mas por sorte ele consegue chegar à aldeia e sem perder tempo começa a gritar por ajuda. Os aldeões saem rapidamente, mas eles só conseguem escutar rugidos e ao se sentirem ameaçados, o esfaqueiam na perna. Ele tenta fazer com que o entendam, mas quando ele percebe que não vão entender absolutamente nada, deixa o corpo da Miria lá e espera que possam ajudá-la, enquanto rapidamente ele foge do local. E ao se encaminhar mais uma vez para a floresta, ele entende que por mais que tente se aproximar, sempre o verão como ele realmente é, um dragão, um monstro. E nisso, o deus decide jogar um pouco de sal na ferida e comenta que o título de herói insignificante alcançou o nível 1. E assim se passam 2 dias, e a Miria por fim desperta, meio desorientada, se perguntando onde está, embora ao ver uma elfa ruiva, entenda que se encontra na aldeia. Essa elfa se chama Meriel e fala pra ela que usou muita magia branca pra poder curá-la. É por isso que o melhor é que a garota continue descansando, e a Miria pergunta quem a levou até aquele local e onde estão os seus companheiros. Mas a Meriel responde que o Grunts está morto e encontraram o seu cadáver como se ele tivesse sido esmagado por uma enorme rocha. Ela amaldiçoou o Douglas porque aquele idiota os arrastou para aquilo. Ela também revela a Miria que o corpo dele não foi encontrado, mas devido a como ficou a cena, provavelmente devoraram ele. A Miria então começa a chorar ao perceber que
que a única sobrevivente e se lamenta, porque se tivesse detido o Douglas, nada daquilo teria acontecido. Mas a Mariel pede pra ela se acalmar, porque o Douglas fazia o que bem entendia. E o mais importante é que agora ela está sã e salva. A Miriam comenta que ele era uma boa pessoa e se lembra de que era ele quem se encarregava de eliminar os monstros que se aproximavam demais da aldeia, além de ser um grande exemplo para as crianças. No entanto, uma noite, ele escutou como alguns na taverna lhe diziam que ele não podia derrotar um dragão de rocha. Ele, ao se sentir ofendido, falou que acabaria com um, e aquele imbecil praticamente foi se matar com o dragão porque o desafiaram. Coitado. Devido a isso, ele acabou arrastando o Grunz e a Miriam junto, para que eles formassem um grupo, aproveitando que a Mariel não estava na aldeia. Ele inventou que Mariel tinha dado permissão, mas Miriam sabia perfeitamente que Mariel havia advertido a eles para que não se aproximassem daquele dragão de rocha. Mas o Douglas convenceu a garota, comentando que tinha sim sua permissão e que Grunz era testemunha. Ele, para seguir o fluxo, falou que sim, e o Douglas fala para ela que com ou sem ela iriam derrotar aquele dragão. Simplesmente precisavam dela porque sem ela é possível que eles morressem. E ele simplesmente usou esse truquezinho psicológico para tentar fazê-la se sentir culpada, caso eles morram. E isso acabou funcionando. A Miriam decidiu acompanhá-los, mas ela falou que se as coisas ficassem perigosas, eles deveriam retornar. Mas a gente já sabe como tudo terminou. A Mariel fala pra ela que ele morreu por seu estúpido orgulho e recomenda a Miriam ter mais cuidado. Ela a parabeniza por ter conseguido voltar com aquelas feridas tão graves, embora nisso a Miriam se levante exaltada e fala pra ela que alguém definitivamente a carregou. Mas a Mariel fala pra ela não dizer bobagens, já que encontraram na entrada sendo atacada por um monstro. Mas a Miriam fala pra ela que ela desmaiou na luta contra o dragão da rocha, e é impossível que ela tenha podido fugir por conta própria. No entanto, a Mariel tenta convencê-la a não dar tantas voltas ao assunto, já que nenhum aldeão entra de noite naquela floresta, e a única coisa que sabem é que o monstro a estava atacando na entrada, e o grupo Gregory conseguiu repeli-lo. Ela comenta que às vezes a pessoa bate a cabeça muito forte, e isso acaba provocando perda de memória, e é possível que isso esteja acontecendo com ela. A Miriam pensa que talvez tenha lapsos de memória, mas ao se lembrar de como o pequeno dragão estava lutando contra os lobos, ela pergunta a Mariel como era o monstro que estava junto com ela. Ela não sabe, já que quando a chamaram, o monstro já tinha ido embora, e a Mariel pergunta se por acaso algo a preocupa, mas a Miriam prefere não dar mais voltas no assunto, embora se pergunte se por acaso terá sido aquele pequeno dragão com que ela se deparou antes. Enquanto isso, em outra parte, o nosso pequeno dragãozinho se levanta como se não fosse nada, agradecendo pelo metabolismo de dragão e pelo bom descanso que ele teve. Ele espera que aquela garota esteja bem e se lembra de que ele estava fraco demais daquela batalha. Ele pensou que depois de evoluir seria um pouco mais forte, mas graças àquela luta ele se deu conta da diferença abissal entre ele e um pequeno dragão de rocha. Ele deseja se tornar muito mais forte, e é o momento de fazê-lo. E por isso, em outra cena, ele utiliza uma lagarta comedora de ovos para que chame seus aliados. Assim, dessa forma, ele consegue criar um ponto de acumulação de experiência. A voz de Deus comenta que ele conseguiu o título de Caminho do Mal, embora ele se sinta um pouco ofendido. E logo depois ele começa a destruir todas as lagartas comedoras de ovos, subindo de experiência bem rápido. E ao terminar de acabar com todas elas, ele consegue chegar ao nível 25, finalmente. E agora que ele cumpre as condições para poder evoluir, ele se prepara para o avanço. E que melhor preparação se não ir para um lago para evoluir e ver o seu reflexo na água. A voz de Deus pergunta se ele deseja que ele mostre as evoluções, e ao confirmar, ele mostra algumas opções. A primeira é a calamidade marmorizada, a segunda é a criança angélica, a terceira é o pequeno dragão de rocha, e a última é o dragão criança. São muitas opções e ele não sabe qual escolher. Embora nisso a voz de Deus comente que a palavra pequeno não se refere ao grau de evolução, mas sim a um limite máximo de crescimento em tamanho. O pequeno aumenta muito rápido as suas estatísticas, mas o seu potencial evolutivo total é menor do que o de um bebê, e o nosso querido dragão entende que o pequeno cresce mais rápido e pode sobreviver mais facilmente, mas a longo prazo ele acaba saindo em desvantagem. Enquanto isso, o bebê possui grande potencial, e a voz de Deus comenta que o pequeno dragão de rocha tem poucas opções de evolução, mas as que possui são bastante equilibradas, e a sua evolução natural deveria ser o dragão criança. É então que o nosso herói, se sentindo bastante curioso, pergunta o que é o juvenil, mas a voz de Deus se mantém em silêncio. Ele então fica frustrado por não saber o que deveria escolher, e por isso repassa cada evolução uma a uma. O dragão angelical tem a habilidade de curar, mas seu poder ofensivo é fraco. Logo depois tem o dragão criança, que é sua evolução natural e possui grande poder. Essa é a melhor opção, mas o marmorizado também é bem forte e possui muita mana. E por último
tem o dragão da calamidade juvenil, o primeiro passo para se transformar em um dragão maligno que semeia o desastre, mas ele também pode voltar para o bom caminho, e o herói não tá muito interessado em se transformar em algo maligno, por isso rejeita essa opção. Deus menciona que esse tipo de dragão é muito inteligente e também controla a antropomorfose, o que permite visitar os humanos para fazer maldades. Ao se dar conta de que ele pode se transformar e tentar entrar na vila dos humanos, ele acaba mudando de ideia, mas essa palavra calamidade ainda continua o perturbando. Ele tem um mau pressentimento ao escolher esse dragão da calamidade, mas deseja a antropomorfose e por isso decide arriscar tudo. Afinal de contas, se ele fizer as coisas do bem, ele vai poder ir pro caminho correto. É então que finalmente ele evolui pro dragão da calamidade, um dragão negro bem imponente, mas ao ver seu reflexo, ele se pergunta se fez a escolha certa. A voz de Deus o avisa então que a sua consulta de status subiu do nível 2 pro nível 3, e por isso agora ele vai poder revisar com detalhes as suas aptidões. A voz de Deus também sobe pro nível 3, e ele também consegue a aptidão de voo e pó de escamas. Até esse ponto tudo ia bem, até que a voz de Deus começa a avisá-lo sobre suas habilidades. Algumas habilidades se transformaram, e ele conseguiu o atributo de escuridão, além da garra paralisante e o sopro pestilento, habilidades que parecem bem malignas. Ele também consegue o título de calamidade, e a trilha do mal sobe pro nível 2. O coitado então começa a se arrepender, mas ele ainda espera sua habilidade de antropomorfose, mas aquela maldita voz não fala nada pra ele, e ele se sente bem enganado, e pergunta se por acaso vão dá-la ao subir de nível, mas a voz de Deus se nega a falar. Ele se deita decepcionado, porque lhe deram apenas habilidades estranhas que ele não queria, e a única que ele queria realmente, ele não teve. O que mais o intriga é essa tal voz de Deus, já que ele não sabe quem diabo está falando com ele, embora a voz de Deus continue se negando a revelar informações. O dragão então pergunta para que serve o pó de escamas, e ele explica que ao bater as asas, libera um miasma que debilita os monstros ao redor, e ao conseguir subir para o nível máximo, ele vai poder destruir um país inteiro apenas ao sobrevoá-lo. Sem querer, ele abre as asas e acaba murchando a coitada da flor que estava ao redor, e fica em pânico, já que essa evolução o transformou em uma maldita arma biológica. Agora ele não vai poder abrir as asas, porque se fizer isso, vai matar tudo que estiver ao seu redor. Ele também não vai poder bocejar nem fazer nada do tipo, porque se ele liberar o seu sopro pestilento, vai propagar enfermidades capazes de aniquilar populações. O dragão se sente desesperado e pergunta à voz divina se por acaso há algo em seus títulos que permita ele voltar ao caminho do bem, já que atualmente ele é praticamente o inimigo da humanidade. A voz divina revela que o título de herói insignificante algum dia poderá guiá-lo pelo caminho do herói, já que isso afeta as evoluções futuras. Ele se sente aliviado, já que se conseguir subir esse título vai poder se transformar em um herói, e ele pergunta qual é o seguinte. A voz divina comenta sobre a trilha do mal, um título que o transformará em um foragido, sem direito à piedade, que levanta montanhas de cadáveres. Ele em pânico pede reembolso, já que ele quer voltar a ser bom. Por outra parte, Miria tá junto da Meriel, que tá examinando algumas pedras de proteção, além de aplicá-las um reforço para evitar que os monstros entrem na aldeia. A Miria pergunta se por acaso vai fazer isso com todas, e a Meriel confirma que sim, revelando que está apenas dando um pequeno aviso para evitar que os monstros entrem, mas eles não podem fazer nada com aqueles verdadeiramente decididos, e a Miri entende que então o monstro da outra ocasião estava decidido a entrar. Ela imagina então que foi o dragão quem a protegeu, embora Meriel apenas espere que esse monstro não tenha entrado por uma pedra danificada. Ao examinar outra, a Miria pede para que conte mais sobre os monstros, e ela comenta que a garota está se interessando muito desde aquela noite. A Miria responde que acredita que quem a salvou foi um dragãozinho com que ela se deparou na floresta. A Meriel pensa que possivelmente ela foi enfeitiçada, mas de qualquer forma ela decide contar, já que não faz mal saber mais sobre os monstros. Ela então explica que eles mudam de forma por conta das evoluções. Essas evoluções repetidas os fortalecem, e a Miria compreende, já que o mesmo conceito se aplica aos humanos, já que eles sobem de nível ao ganhar experiência, e com isso fortalecem suas habilidades, mas com o monstro é um pouco diferente, já que eles têm um limite para cada evolução, e quando esse limite chega, o monstro evolui e volta a repetir o mesmo processo para poder se transformar mais uma vez, e a cada evolução feita, o monstro acaba ficando em um rank bem superior. A Miria comenta que está bem surpreendida que os antigos tenham podido notar todas essas características, embora isso acabe ofendendo um pouco a Meriel, porque ela está sendo chamada de velha. Além disso, ela se lembra que já havia contado tudo isso antes, e a Miria reconhece que sim, mas ela fala que ela falou isso para a garota quando ela tinha apenas 5 anos de idade, e era muito pequena, e a Meriel se sente bem ofendida mais uma vez, mas ela pede para que ela escute novamente, e a informação que foi passada
é que as pessoas são capazes de escutar uma voz divina, e a essas pessoas foi contado pelos heróis ou pelas santas que à base de tentativas humanas os monstros lutam para sobreviver, e todos buscam evoluir sem nenhuma exceção. Todos anseiam pelo poder e se tornar cada vez mais ferozes. É por isso que, embora volte a se deparar com esse dragão que supostamente a resgatou, a única coisa que poderia conseguir é que ele a mate. A Miri então pede para que ela pare, embora logo se desculpe por ter gritado, mas a Meriel lhe pede para que ela não confie nos monstros, pois jamais se poderá viver em paz com eles. E ao sair de lá, a Miria pensa que se esse for o caso, esse pequeno dragão também vai terminar dessa forma. Do outro lado, vemos como o nosso pequeno dragãozinho tá bem motivado para subir de nível, para poder conseguir essa condenada antropomorfose, já que dessa forma ele vai poder ir até a vila para ver a Miria. Ele então começa a buscar por todas as partes, mas quando ele começa a caminhar, se dá conta de que não está avançando nada. Ele pergunta se está preso em uma teia de aranha, e nisso, uma enorme aranha vermelha se prepara para devorá-lo, mas ele diz que não vai ser almoço dela, e se defende com uma labareda, conseguindo queimar a teia da aranha e feri-la, embora ao mesmo tempo ele acabe se queimando também. Ele começa a rolar para se apagar, e ao ver o pouco dano que causou a aranha, ele avança com sua garra paralisante e a ataca continuamente, mas ao ver o estado dela, ele se dá conta de que só tirou metade da sua vida, e o pior é que isso também a deixou bem irritada, e por isso ele aplica a melhor estratégia de todas, que é bater e fugir. Ele rola por sua vida desesperadamente, e aproveitando a paralisia, ele consegue escapar, mas em questão de segundos, a aranha já tá atrás dele, bastante raivosa para dizer a verdade. O dragão se lembra de que tem aquela aptidão de voo, e por isso ele tenta voar, mas com essas pequenas asas é difícil fazer alguma coisa. Ele não consegue voar muito bem, e provavelmente deve ser porque ele tá em um nível muito baixo, e por isso ele não tem outra opção a não ser seguir rolando. Assim se passam 10 minutos, com a aranha bem na sua cola, e já que ele ficou rolando por tanto tempo, ele consegue fazer com que essa habilidade suba pro nível 3. Ele fica bem feliz, já que agora vai poder ser bem mais rápido, mas por querer escapar ele também consegue o seu título de covarde. Mas ele não deixa isso afetar, já que em primeiro lugar vem a sua sobrevivência. O detalhe é que mais adiante ele se depara com um barranco, mas ele vê isso como uma boa oportunidade para escapar, já que isso acaba aumentando a sua velocidade de rolamento, e após dar um grande salto, ele abre suas asas, conseguindo planar. Ao aterrissar, ele tá bem aliviado, mas o coitado tá exausto, mas assim que subir de nível, ele vai retornar por aquela aranha, mas ao virar para olhá-la, ele nota que ela não tá ali, e ao examinar melhor, ele se dá conta de que a aranha teceu uma teia para chegar até onde ele tá. O dragão entra em pânico, porque a criatura não quer deixá-lo ir embora, e por isso ele volta a rolar desesperadamente, fazendo com que seu rolamento suba pro nível 4. No caminho, ele se depara com o lobo, e com um golpe bem forte, ele faz a criatura voar aos ares, conseguindo assim 20 de experiência. E como ele o derrotou com o seu rolamento, graças ao título de ovo caminhante, ele consegue mais 20 de experiência, permitindo ele subir do nível 1 pro nível 3. O dragão acaba aplicando a mesma estratégia a todo monstro que vê. Ele vê um e já atropela, e assim passa um bom tempo, deixando o caminho de vários cadáveres de monstros. E se ele continuar desse jeito, daqui a pouco ele vai virar o Sonic. Por sorte, ele consegue alcançar o nível 8, e agora com estatísticas melhores, ele começa a enfrentar a maldita aranha. Ao examiná-la, ele nota que ela possui uma língua paralisante e a mordida de duplo veneno, e por isso ele deve ter bastante cuidado. O detalhe é que essa aranha utiliza o duplo veneno, criando uma cortina de fumaça venenosa. Ele rapidamente toma distância e se sente agradecido pela sua resistência ao veneno, embora isso não evite da sua garganta ficar ardendo. Ele nota que a aranha parece estar esperando por ele, percebendo que ela basicamente está esperando o veneno fazer efeito, e por isso ele aproveita a oportunidade para fingir que foi afetado. Quando a aranha começa a ir atacá-lo, ele se levanta rapidamente e desfere o seu sopro de fogo. Após fazer ela virar cinzas, ela tá toda estourada lá no chão, e conseguindo derrotar a aranha, ele conseguiu subir do nível 8 pro nível 14. Foi bastante upgrade aqui. Ele tá bem feliz porque agora sim ele deve contar com o nível suficiente para usar a antropomorfose, mas nisso a voz divina começa a avisá-lo que o nível do seu sopro de bebê aumentou e que ele conseguiu a aptidão de cauda dracônica. O dragão fica feliz, apenas esperando que o avisem que ele conseguiu a antropomorfose, com as expectativas bem altas, mas o coitado recebe um balde de água fria, já que a voz divina não faz o anúncio que ele tanto esperava. O pobre coitado se decepciona e se pergunta se por acaso ele precisa cumprir algum requisito para conseguir obtê-la. Assim o tempo se passa, e ao conseguir o seu jantar, ele vai buscar um bom lugar para poder comer tranquilamente. Ele consegue encontrar uma caverna e à noite, após
após preparar minuciosamente a carne de lobo, ele adiciona algumas bagas que havia encontrado. Dessa forma, ele faz com que a carne fique com um sabor ainda melhor, e após comer ele comenta que transformará aquela caverna em seu novo acampamento. Ali ele vai guardar toda a sua comida, e nisso a voz de Deus avisa que ele conseguiu o título de cozinheiro, e ele pede para que ela não se meta na sua vida pessoal. Um tempo mais tarde, enquanto descansa, ele começa a pensar que agora que é um cozinheiro, poderá agradar os humanos com sua comida deliciosa, mas ao ver suas garras, ele entende que isso não vai acontecer nunca, já que se antes era um bebê dragão e era bastante fofo, agora ele possui uma aparência diabólica, então provavelmente ele não vai conseguir. Ele então começa a amaldiçoar a voz divina, porque ela o enganou com essa evolução, e enquanto isso, na taverna da vila, um idoso embriagado conta a Miria que viu Douglas perambulando pela floresta. Ele conta que não o viu claramente, mas parecia que estava murmurando algo. O Henry então fala pra ele parar de falar besteira, já que provavelmente ele estava bem bêbado, embora Vals comente que naquela ocasião ele estava sóbrio. O Henry nota que Miria tá um pouco aflita, e por isso pede para que ela não se culpe, já que o que ocorreu não foi culpa dela. Ela responde que está bem, e logo em seguida se despede, mas a gente já sabe, ela vai fazer alguma maluquice. E agora em outra cena, vemos Meriel, que tá a repreendendo, porque ela quer entrar na floresta sozinha para buscar o Douglas, que supostamente tá com vida, mas eu não sei não, hein? Eu acho que ela não devia confiar em tudo que escuta, ainda mais vindo de um bêbado. A Meriel então responde que se ele continua com vida, por que diabos ele não regressou pra vila? E ela não sabe como explicar, mas fala que se é tão perigoso assim, podem todos ir juntos. Mas a Meriel se recusa a colocar os aldeões em perigo, e a Miria se desculpa com a Meriel, e ao vê-la assim, ela pede pra que se acalme, já que vai pedir pra guilda investigar a situação, e a Miria se desculpa por insistir tanto, mas ela quer ver novamente o seu querido amigo. No dia seguinte, o dragão tá bebendo uma aguinha, tranquilamente, e bem feliz, já que ele pensa que se continuar evoluindo dessa forma, ele vai conseguir a antropomorfose, mas eu acho que ele tá só sendo enganado pela voz divina mesmo, viu? No entanto, ele acaba vendo uma pequena poça que tá se movendo. Ele acha que é um monstro, e como não parece muito forte, é perfeito para acumular experiência, mas ao tentar ver o seu status, a sua visão se distorce, e ele sente uma dor de cabeça bem forte, e nisso a consulta de status sobe pro nível 4. A sua visão acaba melhorando um pouco, e ao ver algo nas estatísticas do monstro, ele entra em pânico e se pergunta o que é que tá rolando. A estranha criatura se estende rapidamente, mas o dragão corre por sua vida. Um tempo depois, ao se encontrar em uma zona segura, ele se pergunta o que é que foi aquilo, e eu acho que provavelmente foi um slime muito roubado. Ele pôde notar suas estatísticas, mas percebeu que ela não tinha nada de especial, mas o melhor é deixá-lo em paz e buscar outra presa. Vai que aquela ali fosse o Rimuru Tempest, nunca se sabe, né? E enquanto ele avança pela floresta, ele se depara com um estranho vaso, que pode acabar sendo bem útil para armazenar algumas frutas. No entanto, ao pegá-lo, o vaso o ataca, já que se trata de um monstro. Esse é basicamente um tartuga vaso, e é bastante resistente, porque nenhum ataque do dragão surte efeito. Em vez disso, acabam apenas o curando. Ele pensa que provavelmente é uma tartaruga terrestre, e possivelmente não sabe nadar, e por isso a melhor maneira de derrotá-la é lançando ela na água. E após uma risada maquiavélica, ele a lança no rio, e após derrotá-la, ele consegue 36 pontos de experiência, além de um bônus pelo seu título de ovo caminhante, o que permite ele subir pro nível 15, mas ele também ganha o título de Rei Infame, e a trilha do mal acaba subindo pro nível 3, e pra terminar de piorar as coisas, ele é rapidamente cercado por um grupo de tartuga vasos. Ele entende rapidamente que aquela que ele lançou acabou chamando seus aliados, e agora todas elas estão juntas, se reunindo. Elas criam uma espécie de fusão, ou um pilar de vasos empilhados, nada muito chamativo pra falar a verdade. O dragão não pode acreditar nisso, e por isso simplesmente salta, e com um golpe forte destrói todas elas, já que agora ele subiu de nível e tá bem mais forte. Ele também consegue a habilidade de ataque Meteorito, e com todas aquelas tartuga vasos derrotadas, ele consegue quase 600 pontos de experiência, além de um monte de experiência adicional pelo título de ovo caminhante, o que o leva do nível 15 pro nível 30. Sua habilidade de voar sobe pro nível 2, e ele tá bem feliz, porque conseguiu bastante benefícios ao derrotar todo esse grupo, mas ele lamenta, porque queria os vasos, e eles acabam se quebrando quando ele os derrota, mas isso não é impedimento para ele levar um com ele. Enquanto caminha pela floresta, ele se lamenta, porque apesar de estar nesse nível, ainda não pode utilizar a antropomorfose, e faltam 10 níveis para chegar à sua próxima evolução. No entanto, enquanto ele avança pela floresta, ele escuta uns passos, e por isso se esconde para observar melhor o panorama. Ele nota como um estranho urso está caminhando pela floresta. Ele sente que algo
algo não bate e por isso tenta ver suas estatísticas, mas como ele tá muito longe não pôde fazê-lo. Mas a voz divina fala pra ele que pelo menos ele pode ver os detalhes da sua espécie, e o dragão tenta vê-los e descobre que é um monstro, um urso de argila. Ele é de ranking D+, por isso é bem poderoso e com alta regeneração. O dragão entende que esse monstro está no mesmo ranking que ele, o que o faz perguntar se ele vai ter oportunidade de vencê-lo se esforçar o suficiente. Mas a realidade por trás da sua motivação é que como esse bicho é um urso de argila, quando ele derrotá-lo vai poder utilizar essa mesma argila para fabricar alguns móveis para sua casa. É então que ele começa a segui-lo sigilosamente, e ao ver a oportunidade perfeita ele realiza um ataque surpresa, mas o monstro reage bem rápido. O dragão se dá conta de que aquela coisa não pode ser considerado um urso, e o monstro avança contra ele, mas o dragão se esquiva e contra-ataca, surpreendendo-se ao ver que ele retirou bastante pontos da vida com um só golpe. Mas esse urso de argila tem uma grande capacidade de regeneração, e por isso se cura rapidinho. O dragão se pergunta o que ele deve fazer, já que com seu nível atual não pode derrotá-lo com um único golpe. Atualmente sua habilidade mais forte é o ataque de meteorito, que ele acabou de aprender, mas de jeito nenhum ele poderia carregar aquele monstro e voar. Por isso sua melhor opção é atacá-lo constantemente com seu rolamento, tipo Sonic. Infelizmente o urso de argila se regenera muito rápido, mas o nosso dragãozinho aqui é esperto, então ele tem uma ideia. Se ele conseguir fazer com que esse urso gaste toda a sua mana, ele vai poder obter sua vitória. Mas o detalhe é que o urso de argila, com um rugido, cria uma tempestade de areia, e quando ela se dissipa, vemos que o urso agora tem uma armadura de espinho nas costas. O herói se queixa porque agora não vai poder atacá-lo com o seu rolamento. E é aquilo, a fraqueza do Sonic é sempre alguns espinhos, mas ele se dá conta de que o monstro consumiu uma grande quantidade de mana para invocar essa armadura de espinhos. Nisso, o urso começa a atacá-lo com as pontas de argila, e o dragão nota que essas partes ao se separarem do seu corpo, basicamente se desmontam, e o monstro continua atacando, enquanto o dragão se dispõe a esquivar. Ao entender como funciona o ataque do monstro, ele avança contra ele e arranca um braço, confirmando que as partes arrancadas do seu corpo principal, elas basicamente se derretem. Ele então molda o pedaço que arrancou para criar uma bola, e junto com ela ele avança diretamente com seu ataque meteorito. Ele consegue destroçar o urso, e assim ele adquire 150 de experiência duplicados graças ao seu título, o que o leva do nível 30 ao nível 33, e a voz divina notifica que ele conseguiu a habilidade de quebra-nozes. O dragão pensa que provavelmente foi pela forma com que ele a atacou, embora agora o mais importante seja obter a argila. É por isso que em sua caverna, com a argila já moldada, ele a deixa colocada no forno e sai para buscar um pouquinho de comida. Já na floresta ele consegue um cogumelo relâmpago de ranking A, um cogumelo que absorve nutrientes das árvores ao seu redor, e por mais que ele seja muito saboroso e delicioso por conta de tudo que absorve, ele também possui um veneno paralisante. O dragão joga fora porque ele não tem resistência à paralisia, e agradece que agora sua avaliação tenha tantos detalhes assim. Logo, ele tenta avaliar uma flor bem enorme, mas ela é uma flor carnívora que quase o devora. Ele consegue cortá-la e a voz divina avisa que se trata de uma flor carnívora do ranking C, que devora os animais, mas ela não pode digerir o sal. Por essa razão, sal se acumula na parte branca da raiz, e o dragão fica bem feliz porque sal é a chave para cozinhar, e ele não pensa em perder essa oportunidade. E enquanto isso, perto da aldeia, vemos como Miria tá convicta. Ela, apesar de todas as repreensões e advertências, decide buscar o Douglas por sua conta. Ela se lembra do que o idoso embriagado havia contado para ela, embora ela não saiba se é verdade, mas ela não quer perder a esperança de que ele continue com vida, já que ela mesma se sente responsável por não tê-los detido quando ela devia ter feito. Se existe uma pequena possibilidade de que o Douglas continue vivo, ela tem que fazer o possível para encontrá-lo, e nisso, uma lagarta comedora de ovos avança contra ela, mas ela consegue derrotá-la facilmente e continua o seu caminho. Por sua parte, o nosso querido dragãozinho tá bem feliz ao encontrar um enorme cogumelo. Esse daqui, segundo as suas análises, é bem gostoso, e ele começa a saborear os pratos que poderia fazer com ele. Mas ele nota outro tipo de fungo bem esquisito, e ao avaliá-lo, ele descobre que ele está num ranking A. A voz divina informa que esse cogumelo é extremamente valioso, e se for cultivado com sucesso, poderia reviver a economia de um país em decadência. O dragão então começa a fantasiar, embora quando a voz divina também comenta que ele é um cogumelo alucinógeno, que provoca uma euforia intensa, e que há 500 anos se descobriu que poderia ser triturado e misturado com outras substâncias de procedência bem duvidosa, para torná-lo ainda mais viciante. O dragão então rapidamente queima aquela coisa, fazendo com que seu título de herói suba
suba pro nível 2, e depois disso ele consegue outra espécie, uma bastante valiosa, uma de ranking B. Essa é uma espécie que melhora o odor e abre o apetite, e em seu momento foi considerada a espécie mais popular, e sem perder tempo, ele a coleta rapidamente. Enquanto isso, por sua parte, a Miria continua entrando ainda mais profundamente na floresta. Ela entende que é muito perigoso continuar avançando, e por isso prefere dar voltas ao redor do vilarejo, e se não conseguir nada, ela vai voltar. Um tempo depois, à noite, o dragão observa o cogumelo luminoso, o qual fica perfeito para ser usado como lâmpada. Logo, ele tá bem empolgado para ver como vai ficar tudo. Ao ver que tudo ficou perfeitamente bem, ele vai cozinhar, fazendo um cozido de cogumelos, vegetais e carnes. Logo depois de comer, ele se emociona, porque o sal sim faz uma mudança enorme. Ele fabrica alguns palitinhos chineses ou japoneses, sei lá de onde é que isso aqui vem, e desfruta da sua comida como nunca antes, e consegue o título de Senhor Cozinheiro. O seu nível de cozinha sobe para 2, e ele nota que a tigela é um pouquinho incômoda. Além disso, ele derramou um pouco. É por isso que ele planeja fabricar outra, além de colher uma também. Ele quer remodelar sua guarita com alguns tijolos, o que permite conseguir o título de artesão cerâmico. Logo no dia seguinte, por outra parte, vemos como uma carroça se dirige até a floresta, e ao chegar ao seu destino, conhecemos as duas aventureiras, que têm como tarefa investigar a floresta de Noah. A loira se chama Meio-Dia, e a outra, eu não sei como ela se chama porque não apresentaram ainda. E voltando pro nosso dragão, ele volta à sua guarida com a comida daquele dia, e então ele começa a preparar os lobos, tirar suas carnes e peles. Logo depois ele vai dar uma olhada na carne seca que estava preparando, mas se enfurece ao ver como os malditos macacos estão comendo elas. Ele pensa que deve fazer algo rapidamente para que esses filhos da mãe deixem de comer a sua carne seca. É por isso que ele tem uma brilhante ideia de pendurar as carnes secas envenenadas. Ele então começa a preparar os venenos enquanto sorri maquiavelicamente, falando que esses macacos estúpidos provarão a carne que ele vai deixar de molho naquela mistura de venenos. Um tempo mais tarde, enquanto ele está escolhendo alguns materiais, ele se dá conta de que quase pode distinguir a olho nu se a planta silvestre é venenosa ou não. Ao se dirigir a um campo de flores venenosas para melhorar o seu veneno, ele se maravilha ao ver que essas flores são belas e sente que deveria decorar o exterior da sua guarida. Mas em sua frente aparece um monstro bem esquisito, e ao dar uma inspecionada ele descobre que se chama Princesa Venenosa Lacerta. As suas habilidades são um repertório absurdo de venenos, e nisso a lagarta sai correndo, e repentinamente uma estaca de argila cai no lugar, e isso faz com que o dragão se distraia. A lagarta aproveita para avançar contra ele. Ele rapidamente acaba tomando distância, enquanto o efeito do veneno se ativa rapidamente, já que ele acabou tomando um golpe venenoso. A resistência dele aumenta pro nível 4, mas o veneno é tão forte que ele nem pode se mover. O dragão até tenta buscar um monstro rapidamente, mas o veneno o impede e o derruba no chão, enquanto vemos como o monstro no galho de uma árvore apenas o observa, bem sorridente. O dragão observa que o veneno que tá em cima é um veneno especial e um bastante grave, já que nem sequer a habilidade para ver estatísticas pode dar a informação específica desse veneno. Ele se sente sobrecarregado por esse poder e se pergunta o que diabos deveria fazer, já que desde que está coletando materiais não conseguiu nenhuma planta que desse para ele proteção contra o veneno. Mas ao ver as estatísticas da lagarta, ele se dá conta de que é um monstro bastante astuto. Ela basicamente envenena sua presa e depois vai embora, e quando o veneno fez efeito, ela volta para ter o seu pequeno banquete. Ela produz esse veneno após ingerir materiais altamente venenosos, mas os seus fluidos corporais também servem de antídoto, o qual utiliza para negociar quando a capturam. O dragão entende que não tem outra opção a não ser capturá-la se quiser se salvar, mas o primeiro é que ele precisa saber onde ela tá, e por isso, com a pouca mobilidade que lhe resta, ele começa a correr daquele lugar para sair do campo de visão da lagarta, e para que dessa forma ela tenha que persegui-lo. O seu plano funciona bem, e ao localizá-la, ele vai atrás dela, embora note como a desgraçada também sabe utilizar o rolamento. Aparentemente não é só ele que é o Sonic. Ele planeja levá-la até o penhasco, e no processo, o seu rolamento acabou atingindo o nível 5. Isso é basicamente uma mão na luva. No entanto, a lagarta dispara uma certa argila nele, surpreendendo ao dragão, ao ver que ela consegue disparar coisas enquanto roda. Mas ele não pensa em deixar que aquela condenada saia com a sua vida, e quando ele está pronto para cair do penhasco, ele dá um enorme salto. Dessa forma, ele consegue acertar um bom golpe nessa lagartixa. Agora é só questão de tempo para conseguir o antídoto, mas essa lagartixa quase cai no rio, e o dragão não pensa em permitir isso acontecer, porque se aquela coisa morrer ele vai estar ferrado, e rapidamente ele salta lá para resgatá-la. Ao pegá-la, ele usa o sopro de dragão para poder
poder voltar lá pra cima. A lagartixa se surpreende ao ver que ele a salvou, e os dois se encontram sãos e salvos, e o dragão já não pode mais suportar o seu veneno, e por isso acaba desmaiando. Em outra parte, a Miria continua em sua busca pelo Douglas, embora naquele dia também não tenha tido sorte, e nisso ela escuta como a Meriel está chamando ela, e rapidamente ela vai se reunir com a garota. A Meriel pergunta onde é que ela estava, já que ela foi à sua casa e não a encontrou. Além disso, faz vários dias que ela não a vê frequentemente, e por isso pergunta o que é que ela tá fazendo. A Miria mente, contando que estava resfriada, e por isso passou um tempo acamada, e agora se sente bem melhor, e por isso saiu para dar uma caminhada. A Meriel apenas a escuta e a relembra de que está proibida de ir na floresta. A Miria só segue o fluxo, e fala que jamais faria isso. E que mentirosinha essa garota aqui, hein? A Meriel então revela que a guilda informou que uns aventureiros iriam à aldeia, e por isso ela não precisa se preocupar, já que eles vão se encarregar da busca pelo Douglas. Após lhe dizer isso, ela pede para que a acompanhe para fazer umas compras. Enquanto fazem as suas compras, a gente vê o dragão se levantando e se perguntando onde é que ele tá, embora justo nesse momento, a lagartixa apareça diante dele. O dragão se assusta ao pensar que aquela condenada estava esperando que ele morresse, embora logo se dê conta que já não está mais envenenado. Ela basicamente tirou seu veneno, e logo depois ela fala que após uma longa batalha de sangue, suor e lágrimas, ela se deu conta de que eles são almas gêmeas. A lagartixa sorri e o abraça, e o herói menciona que agora que ele tá olhando pra ela melhor, até acha ela bonitinha. Um tempo depois eles vão juntos à caverna, onde o dragão tá cozinhando, e ao terminar serve um prato de comida. A lagartixa come encantada, enquanto ele pensa que é muito bom poder comer acompanhado, e logo ele se dá conta de que nenhum dos dois tem nome. O que tem é só os nomes das classes. A da lagartixa é Princesa Lacerta, e o dele é Dragão Abissal do Caos Destrutivo de não sei que lá o que. Absurdo. É então que a lagarta se aproxima dele, e ele pede pra ela esquecer isso, já que ele vai continuar a chamando de Lagarto Negro, e ela começa a se esfregar nele. Mas nisso ela acaba notando um barril que o dragão tá preparando, e vai cravar os dentes nele. E o nosso querido dragão até se preocupa, mas logo se lembra que os lagartos negros estão acostumados a comer venenos para fortalecer o seu corpo. Aquele vaso de asquerosidades venenosas pra ela é uma iguaria. Vendo ela comendo aquele veneno com tanta empolgação assim, ele fica curioso e prova, mas ele acaba envenenado e sente a asquerosidade daquela aberração. Mas por sorte, a resistência ao veneno subiu do nível 4 para o nível 5, e no dia seguinte eles começam a trabalhar em equipe para começar a caçar. Dessa forma, a caçada se torna muito mais fácil, e logo eles vão comer uns cocos para terminar de passar o dia maravilhosamente bem. À noite, eles retornam à caverna, e ele tá bem assustado, já que ele se lembra que aquela pequena coisinha fofinha tem um veneno absurdo. Então ele logo pede pra lagarta negra não o morder enquanto ele estiver dormindo. No entanto, ele se encontra muito mais confortável agora que tem a companhia dela, e no dia seguinte eles vão coletar materiais. Ele acaba provando uma das suas especiarias, mas não se interessou muito assim. Já a lagarta negra acabou gostando bastante e conseguiu farejar um odor bem delicioso, embora ao chegarem da origem do cheiro, descubram que aquela coisa fede a morto. A voz de Deus avisa ao dragão que aquele é um cogumelo Candida cardaverius, de ranking B, o qual emite um odor de cadáver, e esse conta com um veneno bem potente, mas praticamente nenhum animal o come, por conta do seu cheiro asqueroso. Nenhum, exceto o lagarto negro. E por falar nela, ela tá bem entusiasmada pelo veneno, embora o dragão não pense em permitir que ela fique fedendo com aquela coisa. Sem perder tempo, ele queima o cogumelo, e a lagarta começa a chorar e dá uma surra nele. Mas o dragãozinho avisa que vai a compensar depois com outra planta venenosa, uma que não vai ficar fedendo a cadáver. Mas nisso, o lagarto negro ativa sua pistola de argila, fazendo com que o dragão pense que ela tá bem irritada. Mas ela dispara em direção à floresta, e dela emerge um estranho cão de duas cabeças. Mas o que é mais preocupante nele não é suas duas cabeças, e sim as estatísticas que ele possui, que são bem apelonas. Além dele ter habilidades como a gravidade. O dragãozinho duvida muito que ele possa vencê-lo, mas escapar não é uma opção, já que o duas cabeças também conta com a habilidade tenaz e marcação. Essas habilidades servem para rastreá-lo, e a melhor opção é lutar em equipe. Por isso o lagarto negro vai se esconder para esperar um momento perfeito, enquanto o dragão avança contra ele para chamar a atenção, embora seus ataques não surtam tanto efeito assim. Rapidamente ele é afetado pela gravidade do monstro, ficando incapaz de se mover. A lagarta finalmente usa sua pistola de argila, conseguindo atingir a cabeça azul do bicho, que desativa a gravidade. Basicamente o bicho tem um liga e desliga em cada cabeça. Continuando, o dragão acaba aproveitando o momento e ataca com o seu sopro de fogo. Embora em um momento pareça estar funcionando, todos os malditos monstros daquela floresta parecem ter alguma habilidade
de regeneração. Mas graças a isso, o dragão entende que a cara zangada ataca fisicamente, enquanto a cara chorona usa magia. É então que a cara chorona começa a preparar sua magia de gravidade, mas o dragão não pensa em permitir isso acontecer, já que esse ataque parece muito mais perigoso do que o outro. Ele então rapidamente avança contra ela, mas a outra cabeça o detém com uma mordida. Mas ele não pensa em se render, e com um golpe forte na cabeça chorona, ele interrompe a ativação da magia. A lagarta negra aproveita o momento para injetar o seu veneno, e o Duas Cabeças rapidamente volta a utilizar a recuperação. Mas o veneno é tão potente que a regeneração não serve pra nada. Eles cantam vitória, mas não contavam com o fato da cara zangada arrancar a cabeça chorona pro veneno não afetar o corpo completo. Isso faz o dragão pensar que não pretende optar por uma evolução que lhe dê duas cabeças, embora agora que tem uma cabeça a menos devesse ser um pouco mais fácil. Mas não é nada fácil não, porque o bicho agora tá revoltado e utilizou a habilidade de sacrifício, e a gente vê como a cabeça amputada começa a ir atrás do lagarto. Ela rola por sua vida, correndo igual o Sonic, enquanto o dragãozinho tenta ajudá-la, mas o outro o detém. Ele irritado avança contra o cão, desferindo um golpe forte para lançá-lo aos céus. Ao pegá-lo nas alturas, ele utiliza sua habilidade quebra-nozes, destroçando por completo o cão e subindo de nível a habilidade quebra-nozes. Ela foi pro nível 2, e sem perder tempo, ele rapidamente vai em busca da lagarta. Ele ora para que ela esteja bem, já que apenas se passaram uns dias desde que se conheceram, mas eles já fizeram tantas coisas juntos, que atualmente ela é a sua única amiga naquele mundo. Ele então ora para Deus para que, por favor, a lagarta negra se encontre a salvo, já que não lhe interessa a transformação humana mais. Ele apenas espera que a sua amiga esteja bem, mas ao ver uma poça de sangue, ele entra em pânico. Justo nesse momento, vemos a lagarta que tá se arrastando toda ferida, enquanto vemos como a outra cabeça avança contra ela. Mas o dragãozinho intervém, e com uma fúria desmedida, ele destroça completamente a cabeça restante. Logo, ele pega a lagarta negra e se alivia por ela estar bem. Ela tá meio ferida e lambe o seu rosto, enquanto a voz de Deus anuncia que ele alcançou o nível 37. O dragãozinho pede para que ele se cale, já que a única coisa que ele quer é que sua amiga esteja bem. Enquanto continuar com ela, ele não se importa com mais nada. Ele não quer saber de transformação humana, nem nada do tipo. Mas logo após ele falar isso, a maldita voz divina fala que ele pode se transformar em humano agora, a hora que quiser. O dragão fica sem acreditar, enquanto do outro lado, na aldeia, a Meriel conta com um antigo livro de monstros. Ela pegou da biblioteca para que a Meria conseguisse ver. Ela até dá uma olhada, e o primeiro monstro que ela vê é uma lagarta comedora de ovos. Mas como o livro tem um texto muito antigo, ela não consegue lê-lo. Mas Miria comenta que aquela criatura é do ranking F, um monstro que inclusive ela poderia vencer, mas os monstros de ranking D são outra história, já que se deve ser um grande aventureiro treinado e capaz para poder ter alguma esperança de derrotá-los. É então que vemos como ela tá olhando pro Duas Cabeças, um monstro do ranking B. Esse é um bicho do qual apenas heróis e santos podem vencer, e nisso vemos como os aventureiros de antes finalmente chegaram à aldeia. Enquanto Miria pergunta a Meriel que rank é o dragão da terra, e ela revela que segundo o livro é um monstro de ranking C, mas ela escutou que pode ser muito mais forte após evoluir, e facilmente poderia devorar qualquer humano. Por essa razão é que ela diz que ela e todos da vila não entrem na floresta, e a Miria compreende, e justo nisso, os aventureiros de antes entram na sala. E com essas informações a gente pode ver que o nosso querido dragãozinho já tá ficando bem forte. Mas antes de tudo, a gente vai ver como nossos aventureiros chegaram lá. Eles estavam passando pela floresta, obviamente a caminho da aldeia, onde a companheira da loira pergunta a ela por que se a missão é do ranking C, ela levou junto, já que melhor teria sido esperar os outros. Mas ela responde que é exatamente pela missão ser bem difícil que ela trouxe a garota, já que se elas tiverem que fugir, com a garota será muito mais rápido. A companheira dela não sabe do que ela tá falando, já que não sabe se ela é uma isca ou se é porque ela corre bastante rápido. A Melcha fala que tá apenas brincando e responde que mesmo que a missão seja de ranking C, é apenas pra buscar uma pessoa desaparecida, não pra lutar com nenhum monstro. E por sinal, essa garota fera se chama Juno, e tanto a meu tia quanto ela parece estar numa missão bastante suspeita de buscar alguém que deveria estar morto. Agora, novamente no presente, a meu tia comenta a Meriel que é bastante raro ver uma elfa entre os humanos. Ela revela que na realidade é uma meia-elfa, e a Miria entra na sala e dá uma xícara de chá pra ela. A Meriel pede pra que por favor as deixe a sós, e ao sair do aposento, a Meriel fala que não quer que aquela pequena saiba dos detalhes dessa missão. Ela então começa a contar os detalhes da missão, falando que a pessoa que tem que buscar se chama Douglas e costumava estar no grupo da Miria, até que lutaram contra o dragão da rocha.
depois disso nunca mais voltaram a saber dele. Na solicitação mencionou que ele deveria estar morto, porque é a única coisa que podem esperar depois de todo esse tempo. Mas o problema é que a Miria se sente tão culpada que continua entrando na floresta com a esperança de encontrá-lo. E a missão que elas têm é encontrar provas de que ele está morto. E após dar mais alguns dados para as garotas, elas vão embora para começar a missão. E enquanto, por sua parte, o nosso querido dragãozinho tá cuidando das feridas da lagarta e a deixando descansando na caverna. É então que ele começa a revisar suas estatísticas depois de ter subido de nível. Ao dar uma boa olhada, ele descobre que o que a voz divina falou para ele não foi mentira. Agora ele pode se transformar em um humano quando bem quiser. É por isso que ele decide fazê-lo naquele mesmo momento, já que embora o pobre não queira admitir, ele morre de vontade de fazer as coisas como ir na aldeia e o mais importante, voltar a ver a Miria. O problema é que se ele se transformar em humano, não tem a menor ideia de qual seria o passo seguinte, já que por mais que ele queira ir na cidade, ele não quer se separar do seu amorzinho, a lagarta negra. Então ele se pergunta se ele poderá chegar a um meio termo, no qual possa viver uns 3 dias como humano e uns 3 dias como um dragão. Enquanto sua cabeça continua dando voltas ao assunto, ele acaba ficando meio empolgado, e para dar um fim com essa incerteza, ele ativa a transformação, apenas para levar uma maldita surpresa de que essa transformação é uma farsa. Ele parece mais um reptiliano. Ele pergunta à voz divina o que diabos é essa transformação, e se por acaso isso é tudo. Como sempre, a maldita voz divina fala que não pode responder e nem dar muitos detalhes, e ele pensa que o universo voltou a querer ferrá-lo, não apenas porque voltou a enterrar suas esperanças, mas também porque quando ele revisa suas estatísticas, ele se dá conta de que tanto seu nível de ataque quanto defesa reduziram na metade. Sem mais delongas, ele volta à sua transformação original, e quanto às garotas, elas continuam avançando pela floresta, derrotando todo tipo de bicho que cruzar o seu caminho. Eventualmente escurece, e elas ainda continuam sem encontrar nenhum rastro do Douglas. A Meltia menciona que é o momento de voltar, embora justo nesse momento se encontrem cara a cara com a caverna do dragãozinho. Elas começam a investigar apesar do perigo, já que afinal de contas, justo esse é o tipo de pistas que elas deveriam encontrar, e por isso elas entram no interior da caverna, onde ficam maravilhadas ao ver todas as especiarias que o dragãozinho tem. Mas é então que aparece a nossa querida lagarta negra. A Meltia avisa a Juno que tem que ter muito cuidado, já que uma mordida desse bicho pode simplesmente te matar. Mas a lagarta acaba sentindo o cheiro do dragão e sai da caverna, e agora vemos ela se reunindo com ele. Ele tá bem nervoso porque pôde ver como aquelas garotas entraram em sua caverna. Ele se emociona ao pensar que certamente elas vão gostar muito da sua caverna, mas ele pensa que também é uma oportunidade para fazer amigos. Então ele decide dar uma segunda oportunidade à sua transformação humana, orando para que dessa vez ele consiga pegar uma versão um pouco mais humanoide melhorada. Mas isso sai muito errado. Ainda assim, ele se apresenta às garotas com um lindo sorriso de orelha a orelha, tentando parecer menos ameaçador. O resultado é que parece mais uma imagem tirada de um filme de terror, e elas quase se borram de medo. A Melty reúne coragem suficiente para atacá-lo, e com uma martelada o mandam voando, e sem perder tempo aproveitam para escapar. E nisso, o pobre dragão continua murmurando outra vez, já que ele não planejava fazer nenhum mal a elas. Mas isso é inútil, as garotas não conseguem acreditar que haja dragões da praga vivendo nessa floresta, já que as advertências giravam em torno dos dragões da rocha, não de uma criatura tão perigosa como essa. É então que ela pergunta se por acaso pensa em continuar com a investigação ou se voltarão ao vilarejo. A Melty responde que nenhuma das duas coisas, já que agora chegou o momento de chamar reforços para poder finalizar essa missão como é devido. No dia seguinte, o dragão retoma sua pacífica rotina de todos os dias. Enquanto isso, ele pensa que apesar dele finalmente conseguir a sua transformação humana, os eventos do dia anterior foram tudo menos positivos. A única coisa boa é que a lagarta negra continua na sua vida. E falando na pequenina, ele pede para ela utilizar suas habilidades para envenenar a carne, já que dessa forma ele vai deixar ela cair lá do lado de fora. Mas ele pede um veneno que não tenha cheiro nem cor, para que os macacos acabem comendo a comida sem problema nenhum. Automaticamente a lagarta enche uma jarra com o seu melhor veneno, sem nenhuma cor e cheiro. Ele facilmente passa despercebido como água, e graças a isso, ele estende a primeira leva. Mas isso acaba demorando um pouco mais do que ele esperava para que os macacos caíssem na armadilha, mas o efeito acaba funcionando. Ele então aproveita que os macacos estão distraídos tentando salvar seu companheiro para atacar, e o dragão tem todas as chances de ganhar. Mas a coisa se complica quando os pequenos chamam reforços. O seu potente assobio ressoa ao longo de toda a floresta, e o dragão pensa que dependendo da quantidade poderia derrotá-los. Mas diante dele
deles aparece o Alpha, o líder do bando, que além de possuir atributos parecidos com os de um dragão, ele também tem habilidades de apoio que fortalecem a ele e aos seus seguidores. Eles, sem perder tempo, demonstram o quão fortes são, e o dragão até tenta atacar rapidamente, mas os macacos criam um enorme muro para se protegerem, e como se não bastasse, também começam a atacar em uma grande velocidade, muito superior a de antes. O dragão tá em uma clara desvantagem, então a lagarta negra intervém. Lamentavelmente, a pobrezinha ainda não tá no seu melhor estado, e o dragão sabe disso perfeitamente. É então que ele pede pra voz divina contar tudo o que sabe sobre essas criaturas, e ele descobre que o enorme macaco é um monstro de ranking D+, a evolução mais avançada dos macaquinhos, embora o mais impressionante seja que a única forma de chegar a esse ranking é evoluindo através das batalhas, o que significa que esse grandalhão aí tem um currículo muito bom. Ele deve ter vencido várias criaturas mais fortes da floresta. Pra variar, a informação de Deus não serve de muita coisa. Ele até se lembra de um detalhe interessante que notou em sua lista de habilidades, e é que o macaco gigante tem o poder de se comunicar telepaticamente, ou seja, ele tem inteligência, então deve haver alguma forma de negociar com ele. E tendo isso em mente, o dragão toma o macaco envenenado como refém. Ele usa sua provocação, a qual é suficiente para que o próprio Alpha se comunique mentalmente. Ele revela que lhe surpreende que ele conheça suas habilidades, e sem perder tempo, o dragão adverte que o seu companheiro está a ponto de morrer, mas a sua amiga pode dar um antídoto se ele aceitar se retirar. Isso soa como um trato razoável, mas o macaco gigante não vê assim, já que eles demonstram ser uma ameaça muito grande para serem ignorados. Ele está disposto a fazer certos sacrifícios com o objetivo de derrotá-los, e o dragão continua insistindo, mas ao ver que não tem espaço para negociações, ele decide desafiá-lo para um duelo diretamente. Esse é um ritual sagrado para a espécie dos macacos, e isso acaba sendo utilizado para resolver conflitos entre clãs, com regras estreitas que podem ser aplicadas inclusive para enfrentar outras espécies. De toda forma, as regras mais importantes são a que ninguém pode interferir até que haja um vencedor. A lagarta negra aplica um antídoto no macaco envenenado, e quando o restante dos macacos se retiram, acabam levando ela com eles, e o macaco gigante não brinca em ser visto, já fala pro dragão que ficarão com a lagarta negra para assegurar que ela não intervenha, mas se ele conseguir vencê-lo, então a deixará livre. Mas claro, apenas se ele conseguir vencer, e dessa forma, o dragão sente uma pressão ainda maior. A batalha rapidamente começa, e o gigante tá indo 100% na ofensiva, enquanto o dragão apenas está tentando se esquivar, e esperando a oportunidade perfeita para atacar. Ele então começa a girar desesperadamente, embora fugir de uma batalha seja um insulto direto ao ritual. O macaco então adverte que não permitirá que ele continue assim por muito tempo, e o dragão, temendo as consequências, se arma de coragem, e utiliza sua técnica de cauda rotatória, seguido de um combo bem executado. Ele consegue reduzir bastante o HP do inimigo, mais do que ele havia imaginado. É então que ele começa a se motivar, e ele vai continuar atacando, mas o macaco gigante não facilita as coisas para ele. Ele ativa o seu modo extremo, no qual toda a sua mana aumenta e a sua agilidade também, conseguindo fazer com que a sua velocidade aumente em níveis drásticos. Ele começa a equiparar-se a um dragão em seu modo frenético, o que faz com que ele dê uma bela surra do nosso dragãozinho, e ele nem consegue escapar. Ele entende que os ataques a longa distância ficam completamente descartados, então ele rapidamente começa a provocá-lo para que possam terminar no soco limpo. Nesse sentido, parecia que o gigante tivesse a vantagem, mas conforme os minutos passam, é óbvio que os dois estão a ponto de chegar no seu limite. Sabendo que não resta muito mais tempo, o dragão decide apostar tudo em um único ataque, tão poderoso que o gigante termina caindo no chão. A voz divina anuncia que o seu soco do dragão subiu para o nível 3, mas a única coisa que ele consegue pensar é que ele ganhou. Mas mesmo estando caído no chão, o gigante contra-ataca, deixando os dois completamente inconscientes. Mas a voz divina anuncia que ele conseguiu subir de nível, o que significa que ele derrotou o seu oponente, conseguindo o título de chefe do clã. Ao despertar, ele se pergunta onde que ele tá, embora nisso apareça a lagarta negra, que tá bem emocionada ao ver que ele finalmente despertou. Ele se dá conta de que tá na caverna, e ao ver os seus atributos, ele nota que subiu de nível, e entende que ganhou a batalha, embora não possa entender como a lagarta negra fez para levá-lo até a caverna. Ela tá um pouco incomodada, e ao girar à sua direita, o dragão se dá conta de que tem um monte de macacos na sua caverna, e ele entra em pânico ao pensar que esses macacos foram para vingar o seu líder. Mas os macacos na realidade estão bem emocionados, e não tem caras de vingativos não. Ao ver mais uma vez as suas habilidades, o dragão se dá conta de que agora ele é o chefão, o que significa que ele é o líder de todos os macacos. A lagarta negra tá bem enfurecida, mas o dragão pede para ela se acalmar, já que os macacos não querem brigar. Muito pelo contrário, o fato deles estarem ali é bastante benéfico para eles, já que agora ele é o líder e pode usar esses macacos como os garotos de recado. Ele pode colocá-los para fazer todo o trabalho
pesado, embora a lagarta negra continue sem se convencer muito. Mas em outra cena vemos os macacos levando um monte de maçãs ao nosso querido dragão, e ele se surpreende ao ver os atributos que lhe deram. Ele reconhece que eles são muito bons, e esse comentário acaba deixando a lagarta negra com ciúmes. Os macacos sinalizam que querem comer a carne, e o dragão permite isso a eles, e logo pensa que nesse dia não é necessário sair para caçar. Então o melhor é ir repor as suas reservas, e o detalhe é que ao tentá-lo, um dos macacos observa fixamente ao dragão, e nisso ele tem uma brilhante ideia, de aproveitar os macacos, já que como eles adoram carne seca, o melhor será ensiná-los para que sejam eles quem cozinhem. E com isso dito, o dragão se dispõe a ensinar-lhe a preparação da carne seca. Ele basicamente ensina a cortar, temperar, misturar e deixar descansar, e ao terminar com o ensinamento, o macaco vai cozinhar. Mas o dragão sente algo que não vai muito bem. Rapidamente ele nota que tem algo muito esquisito, e pergunta o que é que tá rolando com a lagarta negra. Mas todos nós sabemos, a esposa do dragão tá enfurecida, e o dragão fala pra ela e se pergunta o que deveria fazer agora, já que não tem por que sair pra caçar. Após pensar um pouco, ele entende que agora tem mais companheiros de habitação, então o melhor seria fabricar mais jarros. E em outra cena, ele tá preparando argila, quando um macaco se aproxima dele. Ele pergunta o que diabos ele tá fazendo, e o dragão explica o que ele tá tentando fazer, e o macaco quer que ele lhe ensine. O dragão se lembra que os macacos têm uma habilidade chamada ágil, e além disso, eles têm mãos com dedos longos, então se ele o ensinar a fazer jarros, pode ser que eles façam isso melhor que ele. E sem perder muito tempo, ele começa a fabricá-los e a levá-los ao forno, e ele avisa ao macaquinho que agora é a vez dele. Sem perder tempo, o macaco tenta, enquanto o dragão sai para tomar um pouco de ar, mas justo nisso ele se depara com a sua querida lagarta negra, que tá amassando a argila. O dragão comenta que com suas pequenas patinhas, ela não vai poder fazer esse tipo de coisa, e ela vai embora chorando, enquanto o dragão fica pensando se ela queria fabricar cerâmica. Mas se ela realmente queria isso, era só ter falado. E esse dragão miserável ainda não se deu conta de que a coitada só quer ser útil pra ele. E logo depois disso, ele leva uma pá e um martelo aos outros macacos, para que dessa forma eles se encarreguem de expandir a caverna e mantê-la em ordem. Eles aceitam as suas ordens, enquanto o dragão comenta que eles são muito bons usando ferramentas. Mas infelizmente a lagarta negra o escuta, e ela se sente horrível e muito enciumada ao se sentir inútil. Enquanto do outro lado, a Juno e a Melty estão esperando os seus companheiros, Daz e Romina, para que dessa forma elas possam terminar o trabalho. Mas quando elas chegarem lá naquela caverna, vão ter uma surpresinha. A Juno menciona que não pode acreditar que tenham se deparado com o dragão da praga, e a Melty comenta que essa caverna era muito suspeita, e definitivamente algo tá acontecendo nessa floresta. E voltando com o dragão, a lagarta negra o desperta desesperada, mas ele não pode se levantar, já que ele tá cheio de macaco em cima dele, então o melhor é se render e voltar a dormir. Mas a lagarta negra se enfurece e termina envenenando um dos macacos. Isso faz com que os outros se despertem assustados. O dragão por fim pode se levantar e observa o que é que tá rolando, e ao ver o estado do macaco, ele entende que a lagarta negra o envenenou. Ela tá bem orgulhosa com o que fez, mas o dragão comenta que ela passou dos limites e pede para que ele dê um antídoto. Agora, um tempo depois, o macaquinho tá desintoxicado e a lagarta continua incomodada. O dragão se dá conta que ela tá incomodada com os macacos. Eles haviam levado ela com eles, então ele acha que ela tá com raiva por causa disso. Mas a lagarta sinaliza os jarros e o dragão entende o porquê dela estar tão incomodada e se desculpa por não ter dado atenção a ela. Então ele fala que vai compensá-la e avisa que irão caçar juntos nesse dia, e a lagarta por fim sorri. Enquanto isso, em outra parte, a Miria pensa que já se passaram alguns dias desde que os aventureiros foram até a floresta. Já era pra eles terem voltado, mas não se sabe absolutamente nada deles. Então é o momento dela começar a participar. Ela pede desculpas à sua amiga, já que vai desobedecê-la, mas não é como se fosse a primeira vez. E voltando pro dragão, enquanto avançam pela floresta, ele pensa que só falta um nível pra ele voltar a evoluir. Além disso, também quer muitas outras coisinhas pra sua caverna, mas vemos como a lagarta negra tá bem cabisbaixa, e ele pergunta o que é que tá rolando. Logo a gente descobre que é porque também foi um monte de macacos com eles, e era pra ser um dia especial pra eles todos. O dragão tá bem feliz, já que os macacos estão com as ferramentas, e dessa forma eles estão bem fortes, e ele deseja ver o quão fortes eles se tornaram com elas. Ele pede pra lagarta negra o avisar quando vir um monstro, mas ela calada continua avançando em silêncio. Eu acho que esse dragão miserável não aprendeu nada. Ele continua se perguntando o que é que tá rolando, e apesar dele ser mobocó, eu entendo ele. Às vezes é melhor que as pessoas digam simplesmente o que é que tá rolando, do que esperar simplesmente que você adivinhe. Enfim, a lagarta acaba detectando um monstro, e o dragão se emociona, porque esses lobos são perfeitos para aquecer. O detalhe é que antes que possam fazer algo, os macacos intervêm, provocando com que a pequena volte a se irritar
tentar, porque toda vez que ela tenta fazer algo com o seu querido amorzinho, eles são interrompidos. E o dragão, por sua parte, só fica feliz ao ver que os macacos se tornaram muito fortes. Mas ver isso faz com que a lagarta negra se enfureça ainda mais e simplesmente vá embora. Ele vai atrás dela. E enquanto isso vemos a Miria, que tá no lado mais profundo da floresta, e ela sente que é o momento perfeito para voltar. É então nesse momento que ela observa alguém, e então começa a persegui-lo pela floresta. Mas nós vemos um misterioso olho a observando, e ao adentrar ainda mais na floresta, ela chega a um certo matagal, onde um monte de olhos começam a aparecer da escuridão. É então que do outro lado nós vemos o dragão pedindo desculpas à lagarta negra, já que ele devia ter prestado mais atenção nela e não nos macacos. A lagarta negra o observa, e o dragão, querendo compensá-la, fala pra ela que da próxima vez que forem a uma caçada, será somente eles dois. Eles vão deixar os macacos na caverna. Ele pergunta se pra ela tá tudo bem, e a pequena salta, muito feliz pra abraçá-lo, já que essa é a única coisa que ela quer. O dragão a carrega e fala pra ela que nesse momento, ela é a coisa mais importante na sua vida. E mesmo que o tempo passe, isso nunca vai mudar. No entanto, o destino às vezes é um pouco cruel, e justo nesse momento, eles escutam um grito da Miria. E sim, agora chegou a verdadeira competidora do coração do nosso querido dragão. Ele reconhece a sua voz e se levanta rapidamente, pensando que tem que chegar lá pra ajudá-la. Mas ele se pergunta o que vai acontecer se houver outros humanos como da última vez, e ele se lembra tudo que sofreu devido aos humanos. A lagarta negra apenas o observa, meio confusa, e o dragão pede pra que ela fique lá e espere naquele local. Sem perder muito tempo, ele rola com toda a sua velocidade em busca da Miria, mas vemos como a lagarta o segue de perto, e ele até pede pra ela voltar e aumenta sua velocidade, mas ela também aumenta a sua, e acaba se chocando com a rocha. O dragão corre até ela e pergunta se ela tá bem, e ao ver que ela ainda resta uma boa quantidade de HP, ele se alivia. Ele então tenta ir embora, mas a lagarta o detém, e embora ele se desculpe com ela e continue o seu caminho, falando pra ela que ela é realmente muito importante pra ele. Mas apesar disso, a Miria está em perigo, e ele quer salvá-la. E com isso, o título de pequeno herói sobe do nível 2 pro nível 3, mas vemos como a lagarta ficou triste e chorando, o que faz com que o título de dragão malfeitor suba do nível 3 pro 4. Ele amaldiçoa a voz divina, enquanto vemos que a Miria tá bem cercada. Tem um grupo de lobos chamado Mahawolf. Eles são bem feios, e quando eles estão a ponto de convertê-lo em seu almoço, o dragão intervém. Obviamente a Miria não o reconhece, e ao tentar ver os atributos dos lobos, a voz divina avisa que lamentavelmente não pode dar essa informação a ele. Ao ver a janela daquele estado, ele pensa que aconteceu a mesma coisa com aquele misterioso slime, e os lobos avançam contra ele, mas o dragão contra-ataca com o seu sopro de chamas. Com alguns bons golpes, ele consegue derrubar alguns lobos, mas o detalhe é que isso ainda não acabou, porque eles têm um terceiro olho, e com esse terceiro olho eles podem enviar informação ao restante da alcateia, mas o dragão se aproxima da Miria, e ela entra em pânico ao vê-la, e pede para que ele se afaste dela, e isso acaba quebrando o coração do nosso dragãozinho, então ele desesperadamente tenta se comunicar com ela, mas nisso a voz divina anuncia que ele ganhou 36 de experiência, mais o bônus pelo título de ovo caminhante, conseguindo o dobro, o que faz com que ele suba de nível, chegando ao nível máximo, e dessa forma, como a gente sabe, ele pode simplesmente avançar na sua evolução, mas o dragão pede pra voz divina calar a boca, já que esse não é o momento, e a Miria tá observando ele, e acaba lembrando do pequeno dragão bebê. É então que do nada ela começa a rugir, tentando imitar o pequeno dragão quando era um bebê, e ele pergunta o que diabos ela tá fazendo, mas logo ele se dá conta de que ela está tentando imitar, no momento no qual ele se apresentou a ela. Sem perder tempo, ele faz o mesmo, criando um momento bem fofinho, que é interrompido pelo restante dos lobos. O dragãozinho, priorizando a segurança da Miria, se ajoelha e pede para que ela suba, e ao fazer isso, eles saem correndo do local, porque aconteça o que acontecer, ele não vai permitirá que nada ocorra contra ela. Enquanto isso, Gregory avisa Meriel que busquem pela Miria por todo o vilarejo, mas essa condenada não aparece, e a Meriel entende que essa garota se meteu na floresta. O Gregory se oferece para ir buscá-la, mas a Meriel fala que ela mesma vai fazer isso em seu lugar, e pede para que ele volte a dar outra volta na aldeia, porque pode ser que ela esteja por aí também, e o Gregory segue suas instruções. Enquanto isso, a Melt se reúne com seu grupo, e avisa que antes de entrarem na floresta, primeiro devem se reunir com sua contratante, para que ela aprove a reorganização do grupo. Por sua parte, o dragão continua correndo pela sua vida, ou bem, pela vida dessa pequena garota. O detalhe é que quanto mais fogem, mais lobos o seguem. O dragão pensa por um momento de pôr fim a tudo isso, e ao tomar a distância adequada, ele pede para que a Miria o espere, e rapidamente ele vai lutar contra os lobos. Ele usa o seu sopro de dragão e incinera 3, e logo com as suas garras ele aniquila o último, e o derrota bem facilmente. Ele então se pergunta por que o
conseguiram quando não podiam derrotá-lo, e isso parece bem suspeito, mas ele não pensa muito nisso e logo avança junto com a Miria. Mas logo a gente vê que no terceiro olho de um dos lobos aparece algo bem estranho. Enquanto isso, eles avançam. Ele então se pergunta o que deveria fazer, se deveria levar ela pro vilarejo como da última vez, mas ele lembra que da última vez não deu muito certo, os caras basicamente o atacaram. Então ele começa a se perguntar por que a Miria se meteu na floresta sozinho quando sabe que esse lugar é bem perigoso, e se sente muito frustrado, porque bastaria apenas perguntar pra ela. Mas tem a maldita barreira do idioma, que ele não consegue se comunicar com a garota, e nisso ele sente que a Miria o abraça, então provavelmente ela deve estar o agradecendo. Mas o seu pequeno momento feliz foi interrompido pela voz divina, que pergunta se ele quer ver as evoluções. Ele se queixa porque essa voz sempre arruína os seus momentos fofinhos, mas ele aceita ver as evoluções sim. Ao dar uma boa olhada, ele nota que tem 4 variantes. A primeira é o dragão rolante, que se especializa em velocidade, mas o dragão não tá muito convencido disso, já que ele não quer passar o dia inteiro rolando. Além disso, também tem a Dark Dragão Humano, um homem dragão de rank inferior, praticamente um semi-humano. Mas depois do que o dragão experimentou com aquela outra transformação, eu acho que ele não vai querer muito não. Em terceiro tá o Arco Dragão, um dragão com atributo de luz, que possui grande intelecto e é capaz de usar magia branca, e o dragão sente que essa é a escolha certa. Mas ele olha a quarta evolução, e é Jormungandr, um dragão com a aparência de uma enorme serpente, cujas escamas possuem um veneno letal que destrói tudo que ele passa, deixando um caminho de esterilidade para sempre. O dragão definitivamente recusa essa transformação, porque essa coisa é o inimigo número 1 da humanidade. Ele se pergunta o que deveria ser para se tornar mais forte e se converter em alguém bom, mas os seus pensamentos são interrompidos pela Miria, que sinaliza uma cachoeira. Ao estar lá, o dragão pensa que definitivamente Jormungandr está descartado. Todavia, ele não sabe se escolher o dragão humano seria bom. A melhor opção atualmente pode ser o Arco Dragão, já que ele pode utilizar magia branca, e quem sabe até poderia se dar bem com os humanos. Enquanto ele tá pensando que evolução deveria escolher, a Miria tá se hidratando. Ao ver que o dragão tá meio frustrado, ela se aproxima dele, e ele fica bem surpreso. Ele tenta dizer que tá buscando uma maneira na qual ele possa ter uma vida social em ambos os mundos, e o que seria melhor para socializar do que umas cervejas. Então seria muito bom se eles tivessem uma Dragon Cerveja. E é então que ele menciona a Miria que tá a ponto de evoluir, e pede a sua opinião, mas obviamente ela não entende nada que ele tá falando. Ele se pergunta o que deveria fazer para tentar se comunicar, mas por mais idiota que seja, esse maldito tem umas garras absurdas, e ele conseguiria simplesmente fazer um desenho, e ele pode fazer um jarro e tudo mais, então por que ele não poderia fazer um desenho, né? Mas enfim, a Miria se comunica com ele, pelo menos como os homens das cavernas faziam, e funciona, já que o dragão consegue escutar o que ela tá falando, e ela tá se apresentando com o seu nome, e pouco a pouco ela vai sinalizando e nomeando cada coisa. Ele consegue escutá-la de alguma forma, e pergunta se isso é por conta da habilidade do seu idioma que melhorou. Efetivamente, ela aumentou pro nível 3, e assim passa o dia, e ao anoitecer, ela conta que tem estado explorando a floresta durante vários dias, sem que a Meriel soubesse disso. O dragão tenta dizer que há alguns dias viu 2 humanos espreitarem a sua caverna, mas lamentavelmente a Miria não entende nada, porque embora ele possa entendê-la, não significa que ele sabe falar, então ele começa a basicamente falar com alguns acenos, e a Miria até consegue entendê-lo, e avisa que essas duas são aventureiras que ela contratou. A Miria então menciona que está buscando alguém chamado Douglas, e o dragão finalmente se lembra desse sujeito. Ele basicamente sabe que ele foi assassinado pelo pequeno dragão de rocha, e nisso ele se coloca umas ervas, como se fosse uma peruca. A Miria fica bem feliz ao ver que ele conhece o Daz, o que significa que foi ele quem a salvou, e ela o abraça emocionada. Esse desgraçado pede perdão à lagarta negra, mas parece que ele vai continuar pelo caminho do semi-humano. A Miria pergunta pelo seu nome, o que deixa o dragão meio sem base, porque ele não sabe o que responder. Ele então responde que não tem um nome, e a Miria pergunta como deveria se dirigir a ele, e o dragão nem sabe, já que ele nunca havia parado para pensar nisso, e a Miria pergunta se, por acaso, ela poderia dar um nome para ele. Ao ver a reação do dragão, ela se preocupa, mas na realidade ele tá bem emocionado, desde que seja ela que escolha o nome para ele, tá tudo bem. E ao ver que ele tá dizendo sim desesperadamente com a cabeça, ela se lembra das coisas que viveu junto dele, antes e depois da sua evolução, e comenta que ele é como se fosse o seu herói, e pergunta o que ele acha do nome Ilúzia. É o nome da sua flor favorita, e é um nome bem esquisito. O cara é simplesmente um dragão da calamidade, e vai ter o nome de Ilúzia. Muito bom. A voz divina então pergunta se ele quer registrar esse nome, mas alerta que ele só vai poder fazer isso uma vez, e nunca mais vai poder mudar de nome. Mas como o dragão tá
atraidinho pela Miria, ele simplesmente se conforma com esse nome e fica registrado como Ilúcia. E no futuro ele vai se arrepender disso. É que nem fazer uma tatuagem. Você faz uma tatuagem de alguém que você ama e no futuro você se arrepende disso. Mas enfim, o seu momento fofo foi interrompido mais uma vez por enormes passos pesados. O dragão pensa que a única besta capaz de fazer isso é o dragão da rocha. Então a Miria avança em seu lugar, mas rapidamente eles são seguidos por outro Mahawolf. Ao ver os atributos do lobo, ele nota que aparece restrição de magia, o que significa que o lobo está sendo controlado. Justo diante deles aparece outra alcateia de lobos, com o Alpha no centro. E sobre ele está o Douglas, que está sendo controlado. O dragão observa os seus atributos e se pergunta por que ele não tem habilidades. Ele se pergunta o que é que tá rolando, mas nisso o Douglas se prepara para atacar. A Miria pede para que ele pare com isso e se detenha, mas o dragão, ao ver que quase manda ele de arrasta para cima, intervém. Esse miserável cabeludo tenta atacar o dragão, mas ele dá uma investida nele e após o golpe do dragão, ele cai do lobo, mas desesperadamente volta a segurar o jarro misterioso. Sem perder tempo, ele ordena ao restante dos Mahawolves que os ataquem, e repentinamente eles voltam a escutar os passos de antes. O dragão então amaldiçoa sua má sorte, e a Miria fala que tá escutando os passos cada vez mais perto, e por fim entende que talvez se trate do dragão da rocha. Mas o cabeludo volta a montar no lobo e sem perder tempo se dirige até a aldeia. O dragão se pergunta se por acaso ele faz isso por rancor, mas a Miria então revela o que é que o Das está carregando. É um ovo de dragão de rocha, e se leva esse ovo ao vilarejo vai acabar com tudo. Justo nisso, o dragão da rocha emerge da floresta, e Ilúcia pega a Miria, e eles vão rapidamente em busca daquele cabeludo safado. Mas o detalhe é que os Mahawolves não vão permitir isso. Enquanto eles correm, o Ilúcia se pergunta o que diabos o cabeludo fez, porque ele quer levar de propósito o dragão da rocha ao vilarejo. O que mais o preocupa é a sua capacidade de montar monstros, mas antes que ele possa continuar pensando em alguma coisa, ele entende que tá carregando a Miria, então ele não vai poder despistar os Mahawolves tão fácil assim. Ela sabe disso e por essa razão pede para que ele a abaixe, já que dessa forma ela pode entreter os monstros, e embora o dragão saiba perfeitamente que ela não resistiria a nada contra eles, a Miria ainda assim insiste. No final ele para um pouco, mas acaba recebendo o ataque do monstro, para logo depois se voltar para ele enfurecido e dar um golpe que manda ele pros céus. Quando o bicho tá lá nos céus, ele simplesmente manda um suplex absurdo, e depois disso avança contra o restante dos monstros, que estavam se dirigindo a Miria. Mas no processo a Miria também acaba machucada, e ela pede para que por favor ele vá até o vilarejo e proteja a todos. E o Ilúcia, ao vê-la, promete que protegerá o vilarejo, mas também a protegerá. E enquanto isso, no próprio vilarejo, o Gregory pede aos jovens que vão para suas casas, porque já tá anoitecendo, mas não passa muito tempo quando do nada ele escuta o rugido do dragão da rocha. E do outro lado da floresta, Miriel também escuta, mas como ela tá muito longe, ela atribui isso a outra coisa, e se concentra em simplesmente encontrar a Miria, antes que anoiteça. Da sua parte, Melt e o seu grupo também se encontram na floresta lutando, e Ilúcia, o nosso querido dragãozinho, ainda tá com a Miria, correndo desesperadamente em direção ao vilarejo. E é então que nos é revelado que quem tá controlando o cabeludo safado é aquele slime misterioso de antes, o qual tá usando ele como isca para levar o dragão da rocha até a aldeia. E assim, dessa forma, ele consegue concluir o seu objetivo de destruir tudo por completo. E a caminho do vilarejo, o dragão se alivia ao ver que a Miria está bem, já que ele acabou usando a sua magia curativa para poder curar as feridas da garota. E ela utiliza a pouca magia que lhe resta para sarar as feridas do dragão. E esse dragãozinho miserável, que se contenta apenas com migalhas, pensa que a Miria é o raio de sol e começa a acelerar o passo. Só tenho pena da nossa querida lagarta negra. Em outro lugar, vemos que as pedras de proteção não estão funcionando direito e as bestas começaram a entrar no vilarejo, mas o Gregory não vai pensar em permitir isso. Com um pouquinho de sorte e com o poder do roteiro, ele consegue derrotar o monstro, mas o bicho acabou caindo em cima dele, e quando ele tenta sair de lá, ele acaba dando de cara com o nosso querido dragão da calamidade. Ele entra em pânico, mas também não vai deixar o cara entrar lá. Mas a nossa não tão querida Miria acaba intervindo, avisando a Gregory que embora ele seja um dragão da calamidade, ele tá ali pra ajudá-los. Ao vê-lo melhor, ele se dá conta de que é o mesmo dragão de antes, o dragão que esse maldito esfaqueou, e a
a Miriam conta que ele é um dragão bonzinho e foi ele quem a salvou na sua vez anterior. O Gregory tá surpreso e não pode acreditar e pede perdão ao dragão por tê-lo esfaqueado há um tempo atrás, mas sinceramente ele ainda deu poucas apunhaladas no dragão. Se fosse qualquer outro ali, teria dado pelo menos umas 800 facadas no coitado. E como o nosso querido dragãozinho se contenta apenas com migalhas, ele se emociona bastante ao ver que o Gregory é bem compreensível. O Gregory, por sua parte, fica bem surpreso ao ver que o dragão conseguiu lhe responder, e a Miriam fala pra ele que o dragão é capaz de entender o idioma dos humanos, mas eles são interrompidos pelo rugido do dragão da rocha. E sem perder mais tempo, a Miriam pergunta se ele viu o cabeludo safado, e ele responde que aquele desgraçado jogou um lobo em cima dele antes de fugir. A Miriam entra em pânico e avisa que o próprio está guiando o dragão de rocha ao vilarejo, usando seu ovo como isca. Eles não têm tempo a perder e começam a avançar, mas o Gregory os detém, já que o seu amigo dragão, com a sua aparência assustadora, quando ele chegar no vilarejo vai causar muito pânico. É então que Lúcia pede pra ele montar, e ele ainda pisca o olho pro cara. Esse dragãozinho aqui é um maldito mesmo, o cara não tem pudor nenhum. Por sua parte, o cabeludo finalmente chega no centro do vilarejo, e os aldeões se emocionam bastante ao ver que ele continua com vida, mas mal sabem eles o que os aguarda. Um tempo depois, Lúcia aparece, e como esperado, todo mundo fica em pânico, mas mesmo assim eles ignoram e perguntam se eles viram o cabeludo. Os aldeões respondem que ele foi em direção à torre de vigilância, e o dragão da rocha cada vez se aproxima mais do vilarejo. É então que o Gregory pede pra Miriam ficar nesse lugar e ajudar os aldeões. A Miriam se nega, mas o Gregory faz entrar um pouquinho de juízo na cabeça dela, já que a garota tá machucada, e nesse estado ela vai ser apenas um saco de batatas pra galera ficar carregando de um lado pro outro. Não vai ajudar muito. O melhor que ela pode fazer nesse momento é evacuar os outros, e Lúcia afirma que é o que menos quer colocar sua querida Miriam em perigo, e no final ela acaba aceitando. E sem perder tempo, o Gregory monta no dragão e vai-se embora. Ele menciona que jamais pensou que aquele pequeno dragãozinho fofinho se converteria em um dragão da calamidade, embora entenda que os monstros evoluam pra ficar mais forte mesmo, e depois de todo esse desastre acabar, ele pensa em apresentá-lo a todos os aldeões, já que provavelmente eles vão se dar muito bem com ele. O dragão se emociona porque por fim vai poder ser aceito. E sim, eu fico feliz por esse dragãozinho miserável, mas ao mesmo tempo eu fico com raiva, já que ele tá abandonando a coitada da lagarta negra mais uma vez. E do outro lado a gente vê o cabeludo malandro matando os aldeões e as suas galinhas, provocando medo em todo mundo que tá lá. Elas estão se perguntando o que é que tá rolando com ele, e nisso chega Gregory e pede aos aldeões pra se acalmarem, já que o dragão é o aliado. Agora a prioridade é que todos eles caiam fora desse lugar e fiquem a salvo, enquanto ele vai se encarregar do cabeludo. E ele tem que fazer isso rápido, já que o dragão da rocha tá começando a chegar bem perto. Os aldeões então fogem pela sua vida, mas sempre tem um pequeno curioso, que acaba ficando lá pra ver o espetáculo. O cabeludo desarma o Gregory, e ele logo avança contra o dragão, mas ele nem se abala, e o deixa muito rapidamente fora de combate. O detalhe é que quando ele tá quase mandando ele de arrasta pra cima, ele sente que se acabar com ele, vai se converter em um verdadeiro monstro. Então ele prefere colocar ele pra dormir com um golpe dracônico. E ao ver isso, o Gregory já não tem mais dúvidas que esse dragão é aliado. Mas o detalhe é que como ele preferiu não matar o cabeludo malandro, ele começou a se levantar, e o dragão, surpreso, tenta ver o seu status. Mas o que é que tá acontecendo é que o cabeludo tem a mesma alteração de status que os Mahawolves. E você se lembra daquele curioso que tava querendo olhar a luta? Então, ele acaba sendo tomado como refém. E é isso que acontece quando você é muito curioso com as coisas. Eles então se perguntam o que deveriam fazer, já que se eles tentarem algo, o cabeludo vai acabar com a vida do garoto. E se eles não fizerem nada, o dragão da rocha vai acabar com a vila inteira. E justo nesse momento, o cabeludo solta a espada. Ele então pega o ovo mais uma vez e surpreende a todos ao ver que uma gosma misteriosa tá saindo do seu interior. Ele o leva até o topo da torre, e pra terminar de completar o desastre, o dragão da rocha chega no local. É então que ele tá querendo quebrar o ovo, mas o Lúcia não vai permitir isso. O detalhe é que o cabeludo lança um menino, fazendo com que o dragão se desvie pra salvá-lo. No final, o cabeludo conseguiu o que queria. Ele quebrou o ovo, provocando a ira do dragão da rocha. Ele estremece todo o local, e Meriel, por sua parte, escuta o estrondo e pensa o que é tudo isso. E ao ir pro vilarejo, ela se depara com Miriam, que informa toda a situação. E voltando pra Lúcia, ele consegue salvar um menino, mas ao olhar o panorama, ele lamenta não ter sido capaz de acabar com o Das, já que se ele tivesse simplesmente mandado ele de arrasta pra cima, nada disso teria acontecido. O Gregory se reúne com ele, e o dragão se emociona ao ver que ele continua com vida, e pede pra que ele leve o menino para longe desse local, porque ele vai ficar pra lutar. O Gregory entende
entende e pede para que ele não morra, e rapidamente sai do local junto com o garoto, enquanto o nosso dragãozinho decide lutar com tudo que tem, porque ele tem muitas coisas para proteger, e pensa em lutar por todos desse lugar. As pessoas que ele nem conhece, as pessoas que simplesmente o desprezaram e o apunhalaram, mas como elas simplesmente deram algumas migalhas de carinho para ele vai dar tudo por elas. E ao ver o status do dragão da rocha, ele nota que seus atributos subiram muito por conta da ira. Ele não sabe se vai poder ganhar dele, mas pelo menos ele vai fazer o possível para ganhar algum tempo. Então ele avança com tudo que tem. Lamentavelmente o seu sopro do dragão não tem nenhum efeito, e os seus socos de dragão também não. Nem o seu punho meteórico faz cócega, mas com apenas um golpe do dragão da terra, ele o deixa no chão, e o dragão se dá conta de que até agora esse é o inimigo mais forte que ele já enfrentou. Quando o dragão da rocha está prestes a mandá-lo para os céus dos dragões, a cavalaria pesada chega ao resgate, mas os seus ataques são completamente inúteis, mas eles servem para distrair o dragão, o que faz com que o nosso querido dragãozinho consiga atacá-lo. Mas embora combinem as suas forças, eles continuam sem fazer dano significativo no dragão da rocha, e ele acaba utilizando um terremoto. Dessa forma, acaba matando o Luca e deixando o Gregory em uma situação bem complicada. Nisso, o dragão começa a escutar em sua mente uma voz que manda ele cair fora. A voz divina sobe pro nível 4 e agora ele tem acesso a uma simulação simplificada mediante a voz divina. O dragão então continua escutando a divindade, que fala pra ele que por mais que o alertasse, ele nunca escapava. Ele reconhece que isso foi um caso bem excepcional de muitas formas, mas é uma pena que seus caminhos se separem nesse lugar. A voz divina fala pra ele descansar em paz, já que desfrutou bastante ao observar sua travessia. Enquanto isso, Ilúcia tá frustrado e se irrita ao sentir como se estivessem o observando por cima do ombro. Ele pergunta quem diabos é e a voz divina avisa que ele não tem permissão pra saber disso. A divindade de alguma forma o abandona, mas o dragão não pensa em se render, porque lhe resta uma última carta pra jogar. Ele não queria usá-la, porque se mudar de forma completamente, tanto a Miria quanto a lagarta negra, quem sabe não o reconheçam. Atualmente ele tem 4 opções, mas ele não sabe qual deveria escolher pra essa situação. O Arquidragão usa magia branca, mas essa não serve pra atacar. Com o dragão rolante, ele sente que não vai ser muito eficaz, já que ele basicamente vai ser o Sonic. Também tem a Jormungandr, que é uma opção bem boa, já que o seu veneno é muito top, mas ele é bem perigoso, já que ele pode destruir uma civilização inteira. E por último temos o Dark Dragão Humano, que provavelmente deve ser a pior opção. Enquanto ele pensa qual seria a melhor escolha, ele sente como se sua mana estivesse sendo drenada. A voz divina então fala com ele, falando que ele conseguiu um título, chamado Direito de Interferência da Voz Divina, e agora ele começa a ver as estatísticas, e dessa forma ele consegue ver tudo que as evoluções ofereceriam pra ele. Com a Jormungandr ele tem possibilidade de destruir-se mutuamente com o dragão, mas tem 94% de chance de destruir todo o vilarejo no processo. O dragão rolante é literalmente uma piada, só serve pra fugir. O Arquidragão tampouco seria uma boa escolha, e o dragão se sente frustrado e se pergunta por que diabos ele mostra esses diagnósticos, já que basicamente tá dizendo que ele não tem chance nenhuma. Então basicamente ele começa a amaldiçoar a divindade, enquanto pro Gregory só resta observar o seu final. O outro grupo de aventureiros está escutando o que tá rolando no vilarejo e rapidamente vão pra lá, enquanto a Meriel tá perguntando pra Miria se já evacuaram a todos, embora ela fale que ainda faltam muitos, e a Meriel entende. É então que ela pede pra apressar a todos enquanto ela se dirige ao vilarejo, embora a Miria responde que já se encarregou de curar a todos. Ela também pode ir pro vilarejo, porque pode ser que haja mais pessoas feridas na praça. A Meriel não encontra falhas na sua lógica, então ela acaba aceitando. E voltando pro nosso dragãozinho, ele tá se perguntando o que deveria fazer, e a sua prioridade agora é salvar o Gregory. Então a melhor opção seria se converter em um arquidragão para poder usar magia curativa, mas antes de tentar evoluir, a voz divina o avisa que ele tem 4% de chance de vitória e 1% de chance de salvar os feridos, e o dragão ordena ela se calar. Ele avança contra o dragão da rocha para logo saltar por Gregory. É então que ele se dá conta de que o rapaz tá num estado bem grave, mas nisso Gregory pega a sua mão e fala pra ele não se preocupar. Em seu lugar, ele pergunta por que ele luta pelos humanos, quando é um dragão da calamidade. Não há nenhuma maneira dele entendê-lo, mas mesmo assim, ele fala que a sua intuição lhe diz de que ele não está lutando com o seu verdadeiro poder. Por essa razão, ele lhe pede que o devore, porque ele é um dragão da calamidade que se torna mais forte comendo pessoas. O dragão se recusa, porque comer pessoas não o fará forte. Para isso, ele tem as suas evoluções, mas nisso ele se dá conta de que na lista de evoluções não tem o dragão da calamidade, e ele se pergunta por que não está disponível na lista de opções. Mas nisso, Gregory o observa e lhe lembra que ele já havia salvado a Miria. No entanto, quando a levou ao vilarejo, ele
somente o recebeu com ataques. Ainda assim, nesse dia, ele tá lutando por eles. E agora, pensando melhor, na verdade o dragão não tem nada de monstro, mas pode ser justo isso o que o impede de derrotar o seu oponente. Ao acomodar uma das garras do dragão no seu pescoço, ele pede para que por favor o devore. Enquanto em outra parte, o idiota do cabeludo se pergunta o que diabo está acontecendo com o Gregory. Ele pede para que o dragão por favor salve o vilarejo, e o dragão, sem mais opções, entre lágrimas, realiza o seu desejo. Ele arranca a sua cabeça, e sem perder tempo, a voz divina anuncia que a trilha do mal passou do nível 4 pro 5, e o seu nível de calamidade do 1 pro 3, e o rei da vileza alcançou o nível 2, o que permite ele desbloquear a evolução de dragão da calamidade, que provavelmente está quase perto do poder de um ranking B, um dragão maligno, que semeia o caos e o desastre, destruindo tudo onde ele passa. Ela é uma das 3 maiores calamidades do mundo, e o dragão decide por essa evolução. O seu corpo começa a se transformar, e o idiota do cabeludo ao vê-lo corre desesperadamente pela sua vida, e após dar um poderoso rugido, o dragão ruge em memória ao Gregory, que não deverá se preocupar, porque ele vai se encarregar de proteger esse vilarejo custe o que custar. Ambos os dragões rugem entre si, e rapidamente avançam um contra o outro. Ao colidir, Illusia se dá conta de que esse condenado monstro ainda pesa muito, mas ele não pensa em ganhar o combate com força bruta. Ele começa a voar para tentar levantar o seu pescoço e quebrá-lo, mas o dragão da rocha continua sendo muito resistente. Illusia então muda de planos e toma distância, e se prepara para esmagar o dragão. E voltando para Meriel e para Miria, elas estão no vilarejo buscando desesperadamente os jovens, quando do nada se deparam com o cabeludo Daz. E com certeza esse maldito vai ficar falando que o dragão devorou o Daz e isso e aquilo, para tentar fazer as duas se voltarem contra ele, fica vendo. As garotas então perguntam o que aconteceu, e ele se lança ao chão. E logo depois disso, ele as leva para onde o cadáver do Gregory está, e conta que o dragão negro foi quem fez isso, já que dessa forma ele conseguiu se converter em algo abominável. E a Miria responde que o dragão jamais faria isso. Mas esse salafraio fala que viu o dragão negro decapitando o garoto, e a Miria pergunta se por acaso o dragão evoluiu, mas o mentiroso não sabe muito responder. Ele somente sabe que eles estão lutando ao leste, e a Miria, por sua parte, continua negando que o dragão fez isso, mas a Meriel pede para ela se tranquilizar, porque nesse momento tem outras prioridades. A Meriel se mobiliza para curar os feridos, enquanto por sua parte no campo de batalha, o dragão se queixa, porque o desgraçado do dragão da rocha continua sendo bem resistente. Ele consegue se esquivar dos seus ataques e contra-ataca com uma lâmina de vento, um ataque que resulta ser bastante efetivo. Ele fica bem empolgado e nota que também tem uma habilidade chamada gancho quebra-pescoços, mas ele não sabe muito bem como utilizar essa daí. O dragão da rocha então volta a avançar contra ele, mas Illusia se esquiva rapidamente, e ao ver os pontos de vida do dragão, ele não consegue entender como esse maldito consegue ser tão resistente, e se pergunta se ele não tem nenhum ponto fraco. A voz divina mais uma vez enche o saco, falando que não pode dar essa informação. É então que Illusia supõe que por ser um monstro tão resistente, o seu único ponto fraco deve ser a cabeça, então ele ataca lá toda hora. Ele acerta uma cauda dracônica, pra logo depois conectar um soco do dragão, finalizando com um potente golpe na cabeça, aparentemente conseguindo deixar o dragão da rocha cego. A princípio, Illusia pensa que agora poderá lutar com mais tranquilidade, mas o dragão da rocha é safado, então ele começa a se mover desesperadamente em direção ao vilarejo. Illusia corre para detê-lo, interceptando-o no caminho, enquanto por sua parte Meriel tenta curar os feridos. Ao tentar perguntar a Miria como se encontra nos arredores, ela entra em pânico ao ver que essa maldita não tá em nenhum lugar. E voltando pro nosso querido dragãozinho, ele tá tentando frear o dragão da rocha, mas com isso ele não consegue atacá-lo de maneira efetiva, e desesperado ele começa a bater suas asas, ativando inconscientemente o seu pó venenoso. Isso resulta ser bastante efetivo contra o dragão da rocha. Ao se fixar em seu pescoço, ele nota que é bastante magro, então provavelmente esse deve ser o seu ponto fraco, e o dragão aproveita que ele tá envenenado para atacar o seu pescoço simultaneamente, e coloca tudo de si nos seus ataques. E justo nisso ele ativa a habilidade diferenciada, aquela gancho do pescoço, com a que finalmente ele consegue destruir esse dragão da rocha maldito. A gente então nota que no campo de batalha dá várias partículas de veneno, e o dragão consegue 384 pontos de experiência, e graças ao seu título de ovo caminhante, ele recebe o dobro, e passa do nível 1 pro 19 na hora. Ele finalmente cai no chão para descansar, embora não passe muito tempo quando do nada aparece a Miria, que pergunta se por acaso é o dragãozinho. Ele se surpreende que ela se deu conta, mas na verdade é bem fácil de identificar ele, já que ele era o dragão e evoluiu para outro dragão.
Ela comenta que ele ficou enorme e o dragão se lembra que evoluiu depois de matar o Gregory, mas nesse momento ele começa a ser atacado pela Miriel. A Miri ordena ela parar, porque ele é a Ilúzia, o dragão que ela havia falado, mas agora ele tá bem maior. Mas a Miriel a lembra que foi ele quem matou o Gregory, e Miriam se vira e pergunta se por acaso isso é verdade, mas o dragão só fica em silêncio. A Miriel por sua parte ordena ela se afastar do dragão, mas a Miriam se recusa porque tem que haver um erro, já que o seu querido dragãozinho jamais faria algo como isso, e ela se surpreende ao ver que a Miriam confia plenamente nele. Mas o vento começa a soprar e as partículas de veneno voltam a se espalhar. Ilúzia rapidamente recolhe as suas asas e se lamenta, porque agora se converteu em uma aberração que não pode mais continuar ao seu lado. Rapidamente ele empurra a Miriam e logo sai voando, e a Miriel se encarrega de purificar o veneno, mas a Miriam continua sem acreditar enquanto o dragão avança do lugar, entendendo que isso é melhor pra Miriam, e sem querer querendo, ele também vai envenenando tudo que ele passa. Ao chegar em um lago e olhar pro seu reflexo, ele se surpreende com a sua nova aparência. Ele sente que seu corpo tá bem mais pesado, e nisso ele nota uma flor. Ele comenta que nunca antes havia se interessado realmente pelas flores, até esse momento, e ao escanear a flor, ele descobre que ela se chama Ilúzia, igual o seu nome. A voz divina explica que ela é uma flor de pétalas vermelhas e brancas, que cresce só em terras onde habitam monstros. Por essa razão é bem difícil de colher, mas é muito apreciada como presente, e na linguagem das flores ela simboliza coragem, valentia e heroísmo, e o dragão começa a chorar. Ele se lembra de quando a Miriam o batizou com esse nome, e desesperado ele pede à voz divina que o apague. Ele não quer mais saber desse nome, já que isso lhe lembra ela, e ele não pode mais estar ao seu lado, e tudo que ele sente é dor. Mas uma vez que o seu nome foi colocado, não tem mais como apagar, e ele se lança ao chão, e se pergunta o que está fazendo nesse mundo. Do outro lado, nós vemos os aventureiros que chegaram ao vilarejo. Depois de que o dragão já havia se encarregado de tudo, eles se reúnem com a Miriel, enquanto a Miriam se pergunta por que o dragãozinho fez isso. Os aventureiros pedem pra Miriel explicar por que tem o dragão de rocha morto no local, e ela conta que ele enfrentou um dragão da calamidade, que após derrotá-los, saiu voando pela floresta. Eles então perguntam sobre os aldeões, e a Miriel fala pra eles que a grande maioria tá a salvo, mas tem alguns desaparecidos. Os aventureiros decidem ir buscá-los, e a Miriam os acompanha, porque eles não conhecem bem o vilarejo. Mas antes deles irem, a Miriel fala pra eles que ela sabe muito bem o que tem que fazer. Do outro lado, ao abrir os olhos, a nossa querida lagarta negra volta a aparecer, e o dragão tá bem emocionado ao ver que ela ainda o reconhece. Ele pede perdão por tê-la deixado sozinho, e ela o perdoa, mas infelizmente o dragão pensa que já não pode mais ficar junto a ela, e tampouco voltar ao vilarejo, porque o verão como o dragão da calamidade, que acabou com a vida do Gregory. Ele deve avançar pela floresta, porque o seu pó venenoso pode causar dano à lagarta negra e aos macacos também. Ele não quer causar nenhum dano a eles, mas antes de ir embora, ele tem que averiguar o que acabou deixando o cabeludo safado daquele jeito, para que as pessoas do vilarejo também não passem por isso. É então que ele rapidamente começa a voar, voltando para sua caverna, embora duvide muito que consiga entrar. A lagarta negra vai nas suas costas, mas ele sente uma sensação bem esquisita, e a sua detectação de presença se ativa. Ao observar a floresta das alturas, ele volta a ver aquele maldito slime de antes. Mais uma vez ele tenta ver os seus atributos, mas como a sua habilidade está no nível 5, ele não pode obter todos os dados. O dragão se lembra de que ele passou a mesma coisa quando ele tentou ver o estado daquele slime, e mesmo quando ele tentou examinar o cabeludo, aconteceu a mesma coisa. Ele se pergunta se por acaso isso é coincidência, e ele volta a se encontrar com esse slime. Casualmente ele tá indo ao vilarejo, e ele o segue para conseguir mais informações. E embora sua habilidade de escaneamento continue no nível baixo, ele pode notar que esse slime miserável tem uma grande quantidade de habilidades. Ele tem habilidades como o terceiro olho, regeneração, mana, emissão de ondas mágicas, recepção de ondas mágicas, tesouro infernal e mais 300.000 habilidades, que se eu for ficar falando pra vocês aqui, não vai ter recap de mais nenhum anime, só vai ter esse daqui mesmo. Então vamos ignorar isso aqui e continuar. É então que o dragão tá bem confuso, se perguntando por que um slime tem habilidades de uma aranha. Ele não consegue encontrar sentido nisso, e se preocupa também ao ver habilidades humanas como o talento de espadachim. É então que ele se dá conta de que quando examinou o corpo do cabeludo, ele não possuía nenhuma habilidade, e era muito raro que pudesse controlar os Maha-Wolves. Então ele chega à conclusão de que essa coisinha aqui pode roubar as habilidades do seu objetivo, além de manipulá-lo ao seu bel prazer. E ao entender que por culpa dessa coisa miserável o vilarejo acabou dessa forma, ele não pensa em permitir que um perigo dessa magnitude fique andando livre por aí, já que nesse lugar se encontram Miriam, a lagarta negra, os macacos e várias outras pessoas, e embora não sejam tantos assim, ele quer protegê-lo. Então ele pensa em agir como um herói insignificante. É então que ele voa rapidamente em direção ao slime e avisa a lagarta negra
Negra que esse é o inimigo final. Então se a situação ficar muito feia, ela tem que fugir de imediato e rapidamente avançam contra ele. Ele acaba se cobrindo com a cortina de fumaça e Lúcia tenta provocá-lo para que ele saia do seu esconderijo, mas do nada aparecem dois pequenos humanos que se perguntam o que tá rolando ali, e o dragão se pergunta de onde eles saíram, mas do nada um golpe de faca sai. Ele se dá conta que na realidade é o Slime disfarçado. Ele pensa que já o mataria com isso e muda para sua forma original. Ele comenta que se lembra do dragão da calamidade juvenil que conheceu no lago, mas nisso um olho aparece no seu peito, detectando a lagarta negra, e ela consegue acertá-lo, mas o Slime se regenera rapidamente. O dragão se preocupa porque essa habilidade de regeneração é extrema, o que pode significar que provavelmente ele absorveu todas as habilidades curativas da floresta. Ele então se prepara para acabar com tudo em um só golpe, para que ele não possa se regenerar. Mas o Slime levanta as suas mãos e pergunta se por acaso ele pode entender o que ele quer dizer. Ele tá falando no idioma dos humanos e propõe que eles deixem de lutar e eles façam uma trégua. Mas o dragão se nega porque ele utilizou o cabeludo para arrasar o vilarejo. Mas o Slime não entende nada que ele tá falando. Mas se ele tá protegendo o vilarejo, provavelmente deve estar interessado nos humanos e pergunta se por acaso ele quer conhecer mais deles. Ele se transforma nos dois pequenos de antes, comentando que tinham um excelente sabor, mas lamentavelmente não tinham nenhuma habilidade. O dragão fica espantado, pensando quantas pessoas ele matou, mas quando o Slime se transforma no cabeludo, ele revela que controlou esse humano para guiar o dragão da rocha em direção ao vilarejo. E enquanto muitos humanos morriam, ele só estava observando. Ele coletava um monte de habilidades sem nenhum esforço, e o dragão enfurecido fala para ele que vai acabar com a sua raça. O Slime, ao ver que ele tá bem incomodado, pergunta se por acaso ele também queria comer os humanos. Ele simplesmente estava protegendo a sua despensa e se desculpa por ter interrompido a sua comida, mas ele tem que ir ao vilarejo para coletar o máximo de habilidades possíveis. Mas se ele quiser ir com ele, não tem problema nenhum. Inclusive eles poderiam fazer um concurso para ver quem come mais. O dragão já tá ficando sem paciência e diz que nessa ocasião ele vai destruí-lo. Enquanto isso, na aldeia, as garotas se encontram buscando os desaparecidos. Enquanto a Miriam observava o céu, ela menciona o nome do dragão e a Melch pergunta se por acaso esse é o nome de um dos desaparecidos. Mas a Miriam responde que na realidade é o nome do dragão da calamidade que protegeu o vilarejo. A Melch parece bem curiosa, mas nisso a sua assistente avisa que eles conseguiram achar pessoas presas debaixo de uns escombros e sem perder tempo eles vão até lá. Enquanto isso, Lúcia tá atacando com o seu sopro do dragão para logo tomar o corpo do Slime e mandá-lo pro inferno com um golpe meteorítico. Ele deixa o cara lá todo espatifado no chão e a sua habilidade de meteorito passa do nível 1 pro nível 3. Ele avisa a lagarta negra que agora tudo se acabou e eles podem voltar pro seu lar. Mas nisso ele sente a poderosa presença do Slime, que escala o abismo rapidamente, transformado em uma aranha. E de volta às garotas mais uma vez, elas levam os desaparecidos a Meriel. A Meriel então fala pra Miriam que tá bem aliviada de vê-la sã e salva, já que ela tinha medo que tivesse voltado à floresta, porque sabe que ainda confia naquele dragão da calamidade. A Miriam não sabe se confia nele, mas de uma coisa ela tem certeza: o dragão não pode ter mudado assim do nada, sem nenhum motivo. Provavelmente deve ter um erro, embora Meriel responda que mesmo assim, a realidade é que ele matou o Gregory e também a atacou. Miriam responde que tem que haver um motivo para tudo isso e por essa razão quer encontrar o dragão para esclarecer tudo. E a Meriel grita que isso é loucura, porque não se pode falar com monstros. Além disso, estão falando de um dos 3 maiores desastres do mundo, e ela não pensa em permitir que a garota vai morrer dessa forma. Mas nisso a Melch intervém e recomenda que é melhor deixar a garota ir ver o dragão, porque embora a detenham, certamente ela vai continuar o procurando. A Meriel reconhece isso e a Melch propõe que nesse caso poderiam ir buscá-lo as 3 juntas. Além disso, inclusive para elas seria bastante prudente investigar o comportamento desse dragão. A Meriel reconhece que seria melhor pro futuro, então ela acaba aceitando. Depois de tudo, a Melch fala que vai a proteger com a sua vida, embora peça a Miriam para não cometer nenhuma estupidez. E voltando pro nosso querido Lúcia, ao examinar o monstro ele se dá conta que é o mesmo Slime, mas agora tá transformado em aranha. A lagarta negra o ataca, mas rapidamente ele se regenera, e o Slime, já entediado, pede para que deixe de incomodá-lo, porque ele odeia que se intrometam no seu caminho, e se ele vai continuar incomodando, então vai desfazer-se dele rapidamente. Nisso a lagarta vai embora, e o Slime ativa suas lâminas de fogo, embora em lugar de atacar o dragão, ele ataca a pobre lagarta negra, para que ela não possa ser atacado pelas costas. O Slime tá bem empolgado, porque é bastante poderoso fusionar 2 habilidades, e avança contra o dragão. Com a rajada de lâminas de fogo, ele consegue suportá-lo como
forte, e ao ver que ele é metade humano, metade aranha, ou ao menos a transformação, porque continua sendo slime, ele ataca diretamente o corpo verdadeiro. Ele consegue arrancá-lo do corpo da aranha, e o slime pede para que ele pare, mas o dragão não para, ele o corta em dois. Ele até pensa que tudo acabou, mas o slime só volta a se unir, e avisa que era uma brincadeira. Ele volta a unir-se com seu corpo de aranha, comentando que embora tenha apostado no seu ponto vital único, na realidade ele falhou, já que todo esse corpo é ele. Ele então recomenda ele deixar de lutar com ele, já que isso aqui é tudo inútil. Mas o dragão se recusa e continua atacando. O slime irritado fala pra ele que já se entediou da sua interrupção, então agora ele pensa em matá-lo pra ficar com suas habilidades, criando uma enorme lâmina coberta de fogo. Esse é um ataque que nem sequer o nosso dragãozinho vai resistir, mas nisso aparece a lagarta negra, que acaba surpreendendo bastante o slime, mas ele começa a tirá-la de cima, e ele tá doido pra mandar ela de arrasta pra cima, pra que seja um combate 1 contra 1, e Lucy até tenta protegê-la desesperadamente, mas nisso, surpreendentemente, o veneno da lagarta negra surta efeito. O dragão examina e nota que ele tem um envenenamento grave. O slime fica bem chateado, já que embora ele tenha resistência, ele não esperava que o veneno dessa lagartixa fosse tão potente. É então que Lúcia pede pra lagarta fugir rapidamente, mas nisso o slime acaba utilizando a magia de lentidão e logo a captura. E embora o dragão não pense em permitir isso, então ele avança contra ele, mas o slime cria outra cortina de fumaça. Ele faz com que o dragão perca a visibilidade e ao se dispersar a fumaça, o dragão entra em pânico ao ver que a lagarta tá dentro de uma espécie de crisálida. Enquanto isso, as garotas entram na floresta e a Meriel aproveita para contar à garota todo o desordeiro que ocorreu no vilarejo por conta do dragão da calamidade. Esse evento acabou deixando muitas vítimas, mas a garota fala para ela parar e a corrige, deixando ela saber que foi um mal entendido, porque o dragão a estava acompanhando para deter aquele cabeludo malandro. Embora a desgraçada da Meriel continue a lembrando que foi ele que matou o Gregory, a mina não deixa ela em paz. Ela acaba tapando a boca da Miriam, e nisso a Melchi comenta que ela também se encontrou com o dragão da calamidade quando estavam indo em busca do cabeludo, mas quando ela o viu, ele tinha uma forma humanoide, e a Miriam explica que esses dragões podem mudar de forma para enganar os humanos, embora lhe pareça curioso o porquê dele não ter reportado isso para ela, e a Melchi explica que em primeiro lugar, ela não tinha nada a ver com sua missão, então ela não contou. Além disso, a Juno e ela não seriam capazes de derrotá-lo, e por essa mesma razão chamou reforços, mas isso acabou levando tempo demais, e ela se desculpa por não poder estar no vilarejo no momento mais crítico. Ela fala que estava investigando, e infelizmente não pôde conseguir muita informação, porque o dragão da calamidade é quase uma lenda, ninguém o conhece de verdade. A Miriam pergunta a que ela se refere, mas a Melchi a ignora, e fala pra ela continuar, enquanto do outro lado, Ilúcia entra em pânico, já que a mana e o HP da lagarta negra estão sendo drenados muito rapidamente. Desesperado, ele tenta quebrar aquela crisálida, mas é muito resistente, então ele tenta buscar outra solução. Ao se lembrar de que esse condenado do slime pode combinar os seus poderes, ele tenta fazer a mesma coisa. Ele combina as suas lâminas de vento com o seu soco de dragão. O ataque resulta ser bastante efetivo. Ele conseguiu libertar a lagarta negra e ele se alivia ao ver que ela tá sã e salva. Ele acha que tudo terminou, já que é apenas questão de tempo pro veneno da lagarta fazer efeito no slime e ele morrer. Mas atrás deles volta a aparecer o slime mais uma vez. Ele os parabeniza por defenderem-se melhor do que esperava, e o dragão ordena a lagarta negra para fugir rapidamente. Ao ver o estado do slime, ele vê que ele se encontra perfeitamente bem, e entende que o slime roubou a habilidade de antídoto da lagarta. Agora ela já não tem mais a sua habilidade de antídoto, e o slime se transforma num Maha-Wolf. Ele recomenda render-se, porque nunca vai poder vencê-lo, e pede para que fiquem bem, já que são monstros da mesma floresta, e o melhor seria se divertirem juntos ao invés de lutarem. Mas o dragão não pode permitir isso, porque Miriam está no vilarejo próximo, e ele fez uma promessa ao Gregory. Além disso, ele também tem a lagarta negra e os macacos que são seus amigos, e se o deixar assim sem mais nem menos, o slime provavelmente vai acabar com tudo. Então, ele não pode permitir que ele continue com vida. E se há algo que o intriga sobre esse monstro, provavelmente é a sua habilidade de revelação, que não permite ver completamente o estado do monstro, mas definitivamente deve ser um monstro dos que sabem como funciona o mundo, já que quando ele foi envenenado pela lagarta, ele simplesmente a analisou e escolheu exatamente o que queria, o antídoto. Isso pode significar que ele vê o mundo da mesma forma que o nosso querido dragãozinho, mas nesse momento, o slime, ao ver que ele tá muito pensativo, pergunta se ele tá com medo, já que ele já viu todas as habilidades que acumulou, e com isso o dragão confirma sua suspeita. O slime fala pra ele muito claramente que pode vê-lo da mesma forma na qual ele o vê, ele conhece tudo sobre o status e habilidades, e supõe que igual a ele também pode
escutar essa voz, revelando que ele também escuta e segue a vontade divina. O dragão agora pode ver o panorama melhor e entende que ele é somente o brinquedo desse deus maldito. E irritado, ele cobre todo o campo de batalha com as suas chamas, falando pro Slime que não pense em deixá-lo fugir e o provoca para que ele se enfureça ainda mais. Enquanto isso, Melt sente um cheiro de queimado bem forte e não passa muito tempo quando eles veem um incêndio na floresta. A Miria e a Melt correm rapidamente nessa direção, enquanto a Meriel a repreende, já que havia dito para não agir por conta própria. E do outro lado temos a Lagarta, que tá bem preocupada, e esses dois sem perder tempo avançam um contra o outro. O Slime comenta que essa voz que eles escutam é a estrutura desse mundo, e a eles não resta outra alternativa senão obedecer às suas regras e se fazerem mais fortes. Mas o dragão se nega a seguir essa porcaria divina, porque ele luta para proteger o que lhe importa, e unicamente as suas próprias convicções. Ele então avança contra o Slime mais uma vez, mas ele consegue bloquear muito facilmente o ataque. O Slime é fortão. O dragão tá bem frustrado, porque apesar de o superar com atributos, o Slime tem muitas habilidades. Para contrariar as suas, ele lhe lembra que não poderá vencê-lo, e recomenda ele se render mais uma vez. Ele usa as habilidades dos Marra Wolves para chamar reforços, e o dragão entende que quer multiplicar os seus ataques, para que dessa forma ele possa encontrar uma abertura. Mas ele já entende melhor os seus ataques, e como seu estilo é bastante distorcido, quando você acaba entendendo como funciona, ele já não serve muito bem. Mas nenhum dos dois poderá sair desse lugar até não dar um golpe final. Mas ele entra em pânico ao ver como o Slime está drenando a mana dos monstros. Ele então avança contra ele, já que não pode permitir que ele se recupere. Então ele se desfaz facilmente dos Marra Wolves. Mas nisso aparece mais um que estava escondido. E ao se distrair com ele, o Slime aproveita para o atacar, quase mandando ele de arrasta para cima. Ele começa a rir que nem um psicopata, falando para ele que agora vai o devorar. O Slime tenta possuí-lo, entrando completamente no seu corpo, rindo como vitorioso. Mas o dragão fala para ele que já tá farto de tudo e não pensa em permitir ele assumir o controle do seu corpo. E sem perder tempo, ele começa a subir. Ele toma altura em grande velocidade e o Slime pergunta o que é que ele tá fazendo, já que se ele simplesmente quiser o espatifar no chão como fez anteriormente, não vai dar muito certo. Isso é bastante previsível. As garotas conseguem vê-lo do céu e a Lagarta Negra, pelo seu lado, se encontra bem preocupada pelo dragãozinho. O Slime tenta parar a Ilúzia, perfurando seu corpo desde o interior, conseguindo fazer com que o dragão pare e canta a vitória. Ele fala pra ele que vai se apoderar de todas as suas habilidades e vai dar um bom uso pra elas, já que com as habilidades de pó da sua escama, ele vai poder aniquilar o vilarejo inteiro, pouco a pouco, e ninguém vai suspeitar que foi obra de um monstro. É então que ele começa a rir, empolgado, e embora nesse momento o dragão observa a sua querida Lagarta Negra e a sua amiga Miria, ele não quer deixar com que ele faça nenhum dano a elas, e agora, pra se desfazer desse maldito Slime, ele aproveita que se agarrou a ele e começa a voar em grande velocidade, pra basicamente cair igual um meteorito contra a terra. E o Slime ainda não entende o que ele quer fazer, perguntando se por acaso ele ficou sem energia e está caindo. As garotas do seu lado se perguntam o que ele tá tentando fazer, e nesse momento, o dragão ativa o seu esmagamento em potência máxima. A essa altura, provavelmente nem o Slime poderia resistir, e o Slime manda ele parar, porque se fizer isso, os dois vão morrer. Mas o dragão fala pra ele que não importa, desde que ele o mate, e quanto mais desce, mais a sua potência aumenta. E o Slime, morrendo de medo de morrer, aceita a derrota e se rende, falando que não vai atacar o vilarejo e vai pra dentro da floresta. Mas o dragão responde que o melhor é que ele comece a rezar, já que é ali mesmo que vai ser o seu túmulo. E o Slime até o ataca com toda a sua força, atacando todas as partes do seu corpo, em uma tentativa desesperada de detê-lo. Ele comenta que prometeu à voz divina que ficaria mais forte, mas o dragão não se importa nem um pouco com a sua promessa, e com a determinação total, ele simplesmente avança contra o abismo, e tudo se torna branco. Agora vemos como Miria está desesperada buscando o dragão, e a Melt consegue encontrá-lo, a Lagarta Negra também, mas infelizmente a chuva transborda o rio, e ele leva o corpo do dragão, e a Miria até tenta ir atrás dele, mas a Melt a detém, e dá uma bofetada na Miria para que ela se controle e se acalme, enquanto a Lagarta Negra por sua parte tá triste, observando o rio. Mais tarde, as garotas regressam ao vilarejo, e a Juno pergunta a Melt o que foi que aconteceu na floresta. Ela responde que parecia que o dragão da calamidade estava lutando desesperadamente contra algo, e a Meriel comenta que ela teve a mesma impressão, mas tudo é bem confuso. A Meriel comenta com a Melt que provavelmente a Miria queria ir embora do vilarejo. Ela sempre tem sido uma garota sensata, mas ela sempre quis conhecer o mundo, então ela pede para que a Melt a ajude a esclarecer as suas ideias e a aconselhe no que for necessário. Enquanto isso, vemos a Miria mencionando o nome do dragão, e agora vemos que seu rosto mostra determinação, enquanto por sua parte a Lagarta Negra se reúne com os macacos e ordena eles protegerem a caverna até ela voltar.
voltar. É então que vemos que na entrada tem a estátua dos dois, e do outro lado vemos o olho do dragão, que por alguma razão bem esquisita sente um déjà vu. Ele entra em pânico e se pergunta se voltou a morrer ou se converteu em outro ovo, mas não, ele somente sai de um monte de areia. Ele se pergunta se conseguiu derrotar o slime, e desesperado começa a chamar a Lagarta Negra e a Miria, mas ao ver o panorama completo, ele se pergunta onde diabos ele tá. E é aqui que termina o nosso anime. Eu espero que vocês tenham gostado, e comentem aí embaixo se vocês querem a parte 2. É isso, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, valeu, falou, e até o próximo vídeo. Ah, uma coisa, se você ficou até aqui, comenta aí, dragão é bom demais, pra gente saber que você ficou até o final, hein? Tamo junto.